Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar aqui de mais um relato de EQM ou de experiência de quase morte. Seja muito bem-vindo ao canal Dimensão Mental e aqui tratamos desse assunto tanto do ponto de vista teórico quanto prático. Esse aqui é o quadro chamado Voltei para Contar, porque sim, milhares, centenas de pessoas ao redor do mundo já tiveram experiências de quase morte e experiências fora do corpo entre a vida e a morte. Só que nesse quadro Voltei para Contar, o nosso alvo principal são as pessoas anônimas que não quiseram se identificar, mas que deixaram seus depoimentos, seus relatos, com pesquisadores que estudam cientificamente esse fenômeno. Então, se você se interessa por experiência de quase morte, temas ligados à evolução da consciência e determinados assuntos tidos por transcendentes ou que transcendem a matéria humana, então eu convido a você a se inscrever no canal para que você receba novos vídeos, para que você seja avisado das lives e para que assim você possa ver as novidades que tem em relação a esse tema. Sempre lembrando que nós temos aqui na nossa live a nossa meta de 100 likes, 100 curtidas durante a nossa live. Então, se puder contribuir, agradeço muito, porque a cada curtida você ajuda com que esse canal aí que tenha, vamos dizer assim, a meta de divulgar EQM para o mundo, consiga alcançar cada vez mais, porque a sua curtida faz com que esses vídeos ganhem mais relevância e sejam mais espalhados aí pela internet. Então, feitas as devidas introduções, eu só vou, antes de começar o relato aqui, dizer que se você é novo no canal, que eu vou fazer o relato, a leitura do relato, depois eu vou comentar brevemente, fazer uma breve análise de tudo que foi falado aqui, e a segunda parte da live, que nem todo mundo interessa, que é justamente as perguntas e respostas. Então, vou ficar aberto aqui no chat, você pode mandar dúvidas, perguntas, o que você quiser, e eu vou estar respondendo dentro das possibilidades, tá certo? Então, temos dois períodos aí, leitura de relato de EQM e depois abertura para perguntas e respostas. Então, tem alguma dúvida, algum vídeo atrás que você não entendeu, ou enfim, o que você tiver interesse, pergunte aqui pra gente, tá certo? Então vamos passar aqui para o relato de hoje. Então o relato, já dou uma boa noite a todo mundo que está no chat aí, depois eu vou falar com cada um de vocês, tá certo? Então, vamos para o relato de hoje. O relato de hoje aconteceu com a Ana, identificada apenas, né, com o sobrenome A. Essa EQM ocorreu no ano de 2003, lá na Grécia, e a causa dessa quase morte foi a perda de sangue. E, como o próprio título de hoje diz, né, ela foi recebida por 7 seres de luz, ou 7 seres de luz que a receberam nessa experiência de EQM, vários pontos interessantes, é uma experiência muito rica, tem vários pontos de análise aqui, inclusive se você se interessa por conhecimento, bibliotecas extrafísicas, bibliotecas além da matéria humana também, a gente vai falar até disso também, tá? Então uma experiência bem interessante. Bom, a Ana começa então o seu relato da seguinte forma: o jorro de sangue que de repente se transformou em um rio sem fim, logo se transformou em um súbito processo de sentir muito, muito frio. Eu sentia que estava congelando, como se a própria vida estivesse me deixando. Eu estava tremendo incontrolavelmente em uma cama cirúrgica e os médicos e enfermeiras muito dedicados estavam tentando o seu melhor para me cobrir com cobertores e continuar falando comigo. Minha médica havia saído depois de um trabalho de parto difícil e longo. Ela tinha visto meu filho nascer. Ela me viu sorrir e alimentá-lo. Ela deixou a equipe com instruções para verificar e ver se eu ficaria bem, considerando que não havia sangramento normal durante o trabalho de parto, apenas a placenta e o bebê. Eu os vi a chamando e pedindo que ela voltasse. Eu apertei meus olhos ao ponto de sentir uma dor absoluta pelo congelamento que havia atingido cada membro, que eu estava sentindo em detalhes durante aqueles minutos. De repente, eu só conseguia pensar em Deus e senti uma vontade de ir,
uma vontade de deixar ir. Foi quando eu comecei a flutuar. Eu mal olhei para a sala de cirurgia lotada, os sinos de emergência estavam tocando para minha médica. E eu a vi olhando para o meu corpo e falando com ele enquanto eu pairava acima, feliz, saudável e excitada. Antes que eu percebesse, fui sugada como se por um aspirador de pó para dentro dessa maravilhosa piscina de luz. Ainda hoje, aquela piscina é a coisa mais linda e perfeita que já experimentei. Por falta de uma palavra realmente melhor, não posso descrevê-la como nada além de uma, entre aspas, coisa. No entanto, a única palavra que eu endereçaria a toda a experiência ou jornada seria a palavra realidade. Aquela piscina, aquele lugar, aquele evento foi a coisa mais real que já aconteceu comigo. Com esse pano de fundo, a vida que eu estava vivendo no planeta Terra era um segundo insignificante de um experimento para o qual eu me voluntariei. Eu não era a Ana, a senhora que acabara de dar à luz, mas eu era um ser de luz. Luz ou energia em todos os sentidos. Eu era feita da mesma luz com a qual a piscina estava cheia. Senti tudo e de uma forma linda, assim como devia ser. Eu pensei e compreendi e estava flutuando dentro de uma piscina feliz. E pensei, finalmente de volta para casa. Leve como a leveza, sem gravidade, sem amarras. Eu estava tão feliz por não ter que dormir ou comer, ou mais ter que descansar, ou ter negatividade, ou viver sem nenhuma ansiedade. Eu estava apenas flutuando levemente, dançando e cantando sem visões. Eu era apenas o ser. É isso que nós precisamos entender. Nós somos. E eu tive uma memória brusca de meu marido e filhos, de nossa casa, amigos e parentes. Eu absolutamente sabia, não sei como, mas eu simplesmente sabia que eles estariam perfeitamente bem, estando eu com eles ou não. Em seguida, fui apoiada por ondas leves da piscina que pareciam tão gentis e acariciantes, como o toque de uma mãe pelo amor de sua filha. Foi então que eu flutuei em direção a um espaço que não tinha fim, e não era nem muito claro e nem muito escuro. Era um lugar, porém, sem limites. Então eu vi 7 seres e mais alguns feixes de luzes se movendo em minha direção. Não tínhamos fala. Conversamos, mas sem nenhuma única palavra vocal ter sido pronunciada. E o ser central era minha sogra falecida, que me disse que faria companhia, pois eu voltaria em breve. Seu pensamento veio ao meu e eu pude sentir e ver as coisas através de sua mente e perceber exatamente como ela queria dizer isso. E eu disse a ela: eu adoraria que você estivesse conosco e brincasse com seus netos. E ela respondeu: não se preocupe. Antes dessa criança nascer, íamos juntos a todos os jardins e florestas encantadoras e ríamos, brincávamos e cantávamos juntos. Além disso, agora que estou aqui, posso protegê-los muito mais fortemente do que se estivesse lá, fraca e doente. Minha tia, sogro e avós também estavam todos lá. No entanto, os restantes não eram parentes que eu conhecia da terra. Eles eram seres de luz que eu conheci antes de nascer e vir para cá. E eles, então, me guiaram até uma, entre aspas, biblioteca,
Coloco a palavra biblioteca entre aspas, porque era uma composição multidimensional. Não posso nem chamar aquilo de estrutura. Aparentemente, eu tinha um trabalho lá em cima e o deixei brevemente quando vim para a Terra, porque precisava experimentar certas coisas e aprender certas questões para poder continuar meu trabalho. Havia características semelhantes a escadas que podíamos mover pela vontade de nossas mentes. Aliás, tudo que aprendi, línguas, assuntos, observações da natureza, tudo que eu aprendi e vi estando na Terra foram absolutamente úteis lá em cima. Eu então flutuei para o meu manuscrito inacabado, que parecia algum tipo de tabuleta, exceto que só aparecia pelo comando da minha vontade. Tinha dados de muitos antes, mas como eu já sabia, eu nem olhei para trás. Eu simplesmente o encarei. Fora de onde está minha testa colocada agora, que sou humana novamente, apareceram estranhos caracteres ou letras redondas e perfeitas, uma linguagem que eu conhecia como sendo algo eterno. Pelo simples pensamento, esses caracteres se estamparam no manuscrito. E eu não posso chamar esses caracteres de linguagem, assim como nós a conhecemos, porque não era preciso falar ou descrever ou escrever. É simplesmente um processo mental. No entanto, aquelas informações que eu havia inserido no manuscrito tinham e serviam a um grande propósito, que, como um grande ser de luz que eu conhecia, poderia utilizar. No entanto, de volta ao meu corpo humano, não tinha a menor ideia, como se houvesse um véu ampliado ao meu retorno. Quer dizer, ela esquecia de tudo isso, esqueceu ao renascer. Havia muitos outros seres de luz realizando trabalhos semelhantes, mas eu sabia que nem toda alma ou ser recebe tal tarefa. A nossa era uma equipe destinada a fazer isso. Outros foram destinados para outras funções ou trabalhos. O tempo e o espaço, aliás, não tinham fisicalidade, não tinham nenhuma validade. Eu chamaria a coisa toda que vivenciei de liberdade, ou seja, liberdade perfeita. Aliás, esse é o tipo de sentimento que toda pessoa, eu sei, aspira, luta e sonha. A única coisa que entendi foi que as heranças não aconteceram comigo apenas nesta vida na Terra, mas ocorreram em função de várias outras que eu tive por aqui. Era como se eu estivesse encarregada de mover essa linhagem de seres de luz comigo. No entanto, nenhuma noção de nacionalidade, raça ou gênero, ou mesmo escolhas políticas, ou reis, culturas eram válidas naquela dimensão. Tudo estava cheio de amor e conhecimento. Foi então que eu levantei minha cabeça da, entre aspas, biblioteca, como se alguém me chamasse gentilmente, como se alguém estivesse dizendo para mim: Ana, preciso que você volte. Naquele instante, senti uma tristeza penetrante e terrena. Me encontrei longe da piscina e da biblioteca, mas estava olhando o planeta Terra do espaço ou do cosmos. E um ser de luz havia se levantado ao meu lado e estava apontando para o planeta, enquanto uma voz me perguntava: olhe lá, o que você vê? Enquanto apontava, para o planeta. E eu respondi: eu vejo o planeta Terra e vejo que não quero voltar. Esta é minha casa. Mas por que você está me mandando de volta para ela? O ser então me acalmou suavemente. Só que foi tudo sensorial,
sem toques e sem palavras. Só que ele me perguntou mentalmente, com uma voz tão divina, tão real e tão física: olhe novamente. O que você vê agora? De repente, vi o que a voz viu. E eu disse: eu vejo nosso planeta. E não há fronteiras dividindo países. As fronteiras se foram. E ele disse: é por isso que você está voltando. Você tem uma missão. E foi assim que eu voltei. Eu tive um momento muito difícil depois, tentando me ajustar. Eu era uma leitora ávida antes, mas fiquei ainda mais faminta por conhecimento, absorvendo muitas informações o tempo todo. Me tornei mais consciente do meio ambiente, do ar puro, da água limpa, da fome no mundo, das guerras e da pobreza. Cresci tantos níveis de empatia que às vezes é difícil não sentir a dor de outro ser humano. Continuei conversando com representantes de várias religiões e eles não tinham muito a dizer. O mais próximo de explicar as coisas que vi, talvez, tenha sido a maior parte dos Vedas, né? Aqueles textos do hinduísmo. A partir de então, tenho tido experiências fora do corpo, muito repentinas, geralmente à noite, mais frequentes e intensas do que nunca. Tenho alguns momentos extrasensoriais, no entanto, evito trabalhar neles, ou melhor, não desejo me aprofundar muito nesse assunto. E eu, às vezes, fico nostálgica, tentando descobrir o que era a minha missão. Mas, no geral, foi a melhor coisa que eu já experimentei na minha vida aqui, nesse planeta. Esse foi o relato da Ana. Importante sempre frisar que o relato, né, a gente coloca que eu leio os termos que a pessoa que ela coloca, ela espreme ali no relato dela, tá certo? Então, independentemente de você gostar ou não de uma palavra ou de um termo, é o relato da pessoa, é a visão, é o paradigma, é o modo como ela enxergou aquilo que ela vivenciou. Então, eu vou fazer uma breve análise aqui e eu já vou passar para as perguntas, colocações e questões que vocês tiverem no chat. Então, lembrando, dúvidas, perguntas, vão colocando aí que assim que eu terminar a minha breve análise eu já passo para o que vocês colocarem, tá? Sempre também peço por muita gentileza, se você não deu like, se você não curtiu o vídeo curta, porque a nossa meta é de 100 curtidas durante aqui a nossa live, e mesmo que a gente não alcance, ou se alcançar depois, cada curtida é importante para divulgar a EQM pelo mundo, pela internet, para outras pessoas, tá certo? Bom, então o primeiro ponto que eu gostaria de frisar é o seguinte: é que ela estava ali, né, ela se sentindo, né, naquele parto complicado, perda de sangue, tudo mais, muito frio, e de repente ela se vê numa piscina de luz, quer dizer, é uma piscina, uma estrutura, claro, piscina é uma referencial humano que ela usou, mas é uma estrutura feita de energia em outra dimensão, uma estrutura interdimensional que tem várias propriedades. A gente pode destacar geralmente processos aí ligados a bem-estar, desintoxicação. Então a gente percebe que muitas pessoas, tanto na EQM quanto eventualmente em experiências fora do corpo, ela se situa nessas estruturas aí totalmente energéticas para dar aquela limpeza, entrar no estado de equilíbrio, no qual nós chamamos de homeostase, quer dizer, é um estado onde os corpos desse indivíduo estão totalmente equilibrados, estão em perfeita harmonia. Então, é um estado de equilíbrio. Então, essas estruturas que às vezes parecem piscinas, outras parecem lagos, rios, cataratas. Então, isso varia muito, mas o fato é que ela se sentiu naquela piscina totalmente feliz, equilibrada. E olha só, as pessoas às vezes dizem assim, mas será que EQM não é alucinação? Será que não é uma fantasia mental, um processo imaginativo? Mas sempre as pessoas colocam, e com a Ana não foi diferente, que aquela piscina, por exemplo, aquele local ali cheio de energia,
foi a coisa mais real que tinha acontecido com ela na sua existência, que ela se recordava. Então, inclusive, a palavra-chave que ela deu para aquela piscina ali foi justamente a palavra realidade. Então, ela sentia que tudo ali era a coisa mais real que ela já tinha vivido e experimentado. Foi então, né, que ela percebeu que ela estava, que a vida dela aqui era um segundo insignificante. Eu achei esse detalhe que ela colocou muito importante, porque ela coloca o seguinte: ela percebeu que ela estava vivendo no planeta, tudo que ela viveu aqui era um segundo insignificante de um experimento para o qual ela tinha se voluntariado. Quer dizer, dentro do encadeamento das múltiplas vidas no qual nós estamos inseridos, né, nessas séries de existência, então uma vida após a outra, claro que a nossa vida aqui é importante, mas é um segundo, é um sopro, é um momento, é uma respiração em relação a todo o nosso histórico, toda a nossa ficha de existência, toda a nossa ficha evolutiva. Então, olha só que interessante, ela conseguiu notar que a vida humana aqui dela era um sopro, era um momento e, olha só, era um experimento no qual ela tinha se voluntariado. Quer dizer, ela, ela era um ser muito maior do que ela se percebia aqui. E essa vida aqui era uma parte importante, mas era mais uma apenas e que ela tinha escolhido. Porque muitas pessoas, na hora da raiva, na hora da briga, ou mesmo na hora do conflito, falam: Ah, por que eu tô aqui? Eu nem escolhi nascer. Nem escolhi nascer. Quem que me mandou nascer? Eu não tenho nada a ver com isso. Aqui não é problema meu. Então, esses são respostas, subterfúgios e justificativas autocorruptas de pessoas que, na verdade, não sabem que a nossa vida aqui, até certo ponto, é uma escolha. Então, como é que a Ana, por exemplo, vai poder ter a cara de pau de dizer daqui para frente de que, eu nem sei porque que eu tô aqui, ou brigar com algum parente e dizer que ele não pediu para nascer? Nada disso. Ela pôde vivenciar, experimentar e entender que a vida, que essa jornada evolutiva aqui dela, é um momento entre milhares ou milhões de ocorrências e que ela se voluntariou para renascer aqui nessa dimensão física, nessa dimensão material. Isso é muito legal. E olha só um ponto interessante, que ela também se viu ali como um ser de luz. Então, eu sempre friso aqui nesse canal, nas nossas lives principalmente, de que nós também podemos ser o chamado ser de luz, que é medito. O que no qual nós chamamos de amparador, quer dizer, é um ser extrafísico, é um ser que algumas linhas chamam de guia, de mentor, de orientador, né, de auxiliar espiritual, enfim. Esse ser de luz ou esse amparador, todos nós somos, ou já fomos, ou podemos ser ainda. Então, quando ela estava ali naquela sensação de plenitude, de equilíbrio, de expansão até certo ponto da sua consciência, ela percebeu que ela era feita de luz, que ela também era um ser de luz. E que aí veio a sensação de identificação com aquele local, onde ela própria disse: eu finalmente voltei para casa. E ela se sentiu, como ela própria descreveu, leve, sem gravidade e sem amarras, quer dizer, sem as complicações que tão comumente acontece aqui na nossa jornada humana, porque a gente lida com pessoas às vezes imaturas, pessoas cheias de ódio, cheias de mágoa, cheias de sentimento de revanche, de vingança, pessoas às vezes com condições ou fases terríveis, mas que lá não, ela estava então livre desses processos de rabo presos, de coleiras, de esses engodos que a vida humana às vezes impõe para a gente. Então ela estava livre, ela tinha liberdade de ser aquilo que era ela. Bom, outro ponto interessante aqui também é que nisso ela foi encaminhada, né? Tiraram ela dessa piscina de energia e a colocaram então em direção ao espaço, ao cosmos, ao universo. E foi aí então, inclusive o título do vídeo, que é os 7 seres de luz que se apresentaram para ela. Então esses seres ali, né, vieram e ela percebeu que um desses seres, ou na verdade a consciência central daquele grupo ali, era a sua sogra que tinha falecido já.
Então eram seres que eram amigos, tinham afinidade com ela. E é importante frisar que não só no caso da Ana, mas em boa parte das experiências de quase morte nas EQMs, justamente acontece ali a relação não apenas com os seres de luz ou com os amparadores, mas também com ex-parentes, com amigos ou com pessoas conhecidas que já tinham descartado o próprio corpo, mas que estavam ali a recebendo, entrando em contato e tendo alguma conexão mais próxima dentro dessa experiência. Então a Ana pôde perceber isso, não apenas pela sogra, porque ela cita que haviam outros parentes ali também, mas que todos vieram, não vou dizer nem para acolhê-la, mas para ter uma conversa, ter um processo ali de um contato mais íntimo, íntimo no sentido da consciência, né, da essência que nós apresentamos, o que ela apresentava ali. Então também ocorreu ali a comunicação mais avançada, ou por telepatia, ou até certo ponto pela transfusão mesmo de informações, no qual chamamos de consciências. Se você nunca ouviu esse termo, é um termo diferenciado mesmo, mas são blocos de informações. Por quê? Ali, como ela descreve, não haviam palavras, eram trocas de informações mentais, não havia nada da comunicação terrena que a gente tem aqui. Então ela falava que nenhuma palavra foi pronunciada, mas informações eram trocadas, contatos foram feitos, ela pôde até perceber a vida pelo olhar da sogra, né, da ex-sogra dela, que estava ali, que era um desses 7 seres de luz. Então ela conseguiu ter uma interação, um acoplamento energético com essa sogra, com esse ex-parente ali, familiar dela. Então olha só como as conexões, a percepção e a interação entre eles foi muito bem feita, foi muito correta e que fez todo o diferencial ali. Inclusive a sogra falou que ela ia fazer companhia porque ela iria voltar em breve, né? E a Ana querendo, né, às vezes até esclarecer, né, dizendo, até confortar, poxa, minha sogra, que pena que você não está lá para, né, para brincar com seus netos. E a sogra fala, não, minha querida, aqui eu posso ver mais, eu posso até orientar, né, cuidar dentro do possível. Então ela falou que lá na vida humana ela era uma pessoa fraca, doente, mas ali, após a morte, não. Ela estava num outro contexto muito mais avançado, muito melhor até, para ajudar a interceder nessas questões ali do grupo familiar, ou do chamado grupo karma, do grupo kármico dessa sogra. Então ela estava ali muito mais atuante, muito mais presente e, ao que tudo indica, de um ponto de vista sadio, positivo em relação àquelas famílias. Então ela tentou consolar a sogra e, na verdade, foi esclarecida que não. Pelo contrário, o contexto dela era muito melhor. Isso vale a pena a gente frisar também sempre, porque muitas pessoas que chegam aqui no canal são em funções até de parentes ou de seres ali, entes queridos que faleceram, que descartaram o corpo físico, e as pessoas ficam mal, ficam chateadas, falando, poxa, mas a fulano ou fulano que a gente amava tanto, não está mais entre nós. Então toda essa lamentação, toda essa queixa, na verdade, é fruto, na verdade, né, da ignorância. Porque tanto as experiências de quase morte quanto as experiências fora do corpo, sejam espontâneas ou autoinduzidas, elas evidenciam que a vida não cessa e que, inclusive, ninguém perde ninguém. Entende? Ninguém perde ninguém. Claro que você às vezes gostaria de conviver com a pessoa, de, né, almoçar com a pessoa, de estar com ela novamente. É claro, a saudade é totalmente compreensível, mas esses fenômenos, essas realizações mostram pra gente que a vida continua, que a vida humana, ou que a vida da consciência transcende o corpo, transcende a matéria, transcende tudo isso. Então, às vezes a pessoa está lá lamentando que a sogra, ou que o avô, que a avó, que até um pai e uma mãe não pode estar com seu filho, com seus parentes, porque descartou o corpo. E na verdade, aquele parente está até muito feliz, ou ele está muito tranquilo em saber, poxa, às vezes até que bom que eu descartei meu corpo, porque eu posso ter uma atuação mais otimizada, mais equilibrada, inclusive mais fraterna em relação àqueles que tenho afinidade, que eu tenho às vezes débitos kármicos, ou que eu tenho um contexto, uma afinidade maior. Então ele se vê num nível muito melhor do que se estivesse aqui na vida humana. Porque muitas pessoas aqui, até vários de nós, podemos querer cuidar de alguém, auxiliar, mas aqui na vida humana ainda é um subnível, quer dizer, a gente está numa condição de subpotencialidade. A gente é muito mais, só que nesse corpo aqui a gente ainda está condensado, limitado, restrito
em função da própria biologia, em função da própria questão ali material. Então, esse é um ponto, né, interessante para a gente poder avaliar aqui do caso dela também, né? Outro ponto muito interessante aqui do relato, e aí que acho que foi um dos pontos que eu achei mais interessante, foi justamente esse, né, esses seres de luz terem guiado ela para tal, entre aspas, biblioteca. E ela até fala, ó, que não é uma biblioteca, era uma estrutura, não era algo nem físico, parecia que tinha escada, mas era totalmente diferenciado. Então eu acho muito positivo e muito válido toda a experiência de quase morte, toda a experiência fora do corpo, onde as pessoas encontram, interagem com algum tipo de local de saber, que para nós o referencial é uma biblioteca, mas quer dizer, é um local, uma estrutura interdimensional que tem conhecimentos, informações, onde as pessoas estudam, leem. Inclusive, ela coloca que nessa biblioteca não era só conhecimento, havia ali amor e conhecimento. Quer dizer, o jeito que Ana usou para se expressar é que havia uma sensação de fraternidade, de equilíbrio, né? Essa sensação de compaixão, de mega fraternidade em relação às pessoas, só que não era só emocional. Ali tinha todo um componente de mental, de conhecimento, de informação. Então ali ela viu que, inclusive, olha que ponto interessante, ela teve uma conexão com aquele ambiente. Ela percebeu que naquela biblioteca ela estava lá, ela trabalhava lá. E que, inclusive, ela diz, ó, aparentemente eu tinha um trabalho lá, né? Lá ela fala biblioteca, e esse trabalho eu deixei brevemente quando vim para a Terra, porque precisava, ela continua. Então, ela entendeu que ela vivenciava, ela, no período entre vidas, antes do renascimento dela, ela habitava aquela biblioteca, ela tinha trabalhos, funções ali. Só que ela deixou brevemente aquelas funções para estar aqui, renascida na vida material, na dimensão física ou intrafísica. Mas olha a conexão, a percepção que ela teve do ponto de vista do trabalho que ela exercia antes do renascimento, ou da pré-vida. Isso é fantástico. Então, ela identificar que aquela estrutura, que aquela biblioteca tinha a ver com ela e ela estava ali, ela habitava lá. Então, esse tipo de conexão, a gente fala, gente, se uma experiência fora do corpo, se uma experiência quase morte desse só isso para você, essa identificação de onde você estava antes de renascer, que trabalho que você exercia, funções que você executava, gente, isso aí, só isso já valeria a pena passar uma vida investindo ou gastar milhões de dólares, nem reais, dólares, de euros, para a gente ter esse tipo de conhecimento na prática. Não é informação vaga, não é achismo, é experiência pessoal. Então isso aí eu achei fantástico, essa percepção que ela teve ali dessa biblioteca, né? E outro ponto também que achei bem interessante, que nessa biblioteca ela viu ali um livro, um livro, quer dizer, uma criação mental que tinha a ver com essa vida existencial dela e de outras vidas passadas também. E nesse livro não havia um idioma, mas haviam ali blocos de informação que ela podia captar e perceber. Então ela falou que aqueles caracteres que estavam escritos nesse livro, que até certo ponto era uma representação ali, talvez simbólica de toda a sua ficha existencial, ela percebeu que não havia caracteres, não havia uma linguagem propriamente dita, quer dizer, eram questões, eram informações brutas, mas que ela podia acessar qualquer tipo de ação nesse sentido. Então, quando você percebe uma comunicação que não é um linguajar, que não é um idioma, mas que exerce ali uma capacidade de aglomerar muito conteúdo, muita informação, isso já é uma coisa muito de alto nível. Então, isso aí já é um processo muito forte, de tudo na base ali do pensamento, da vontade, da intenção. Então, achei esse ponto também bem interessante. Deixa eu ver o que mais a gente pode comentar aqui, já finalizando aqui a minha breve análise. Bom, ela também viu que, né, que não havia ali tempo, ela estava numa liberdade total, também isso muitas EQMs têm. E foi que ela então percebeu que ela estava ali, foi levada, né, daquela biblioteca para ver o planeta, né? Então ela estava ali no espaço sideral, vendo a Terra de longe. E olha que interessante a dinâmica, né? Aparece ali um amparador, né, o chamado ser de luz da EQM, e apareceu do lado dela e pergunta, olha lá, o que você vê, né? O que você vê olhando para o planeta? E ela fala, ó, eu vejo o planeta e eu não quero voltar. Então ela sabia, ela identificou que aquilo era o nosso lar, era a nossa casa ali no caso.
Mas mesmo assim ela não queria voltar. Mas foi só quando, veja, ela interagiu energeticamente com esse amparador que ela pôde então perceber pelo seu olhar que havia ali sumido todas as fronteiras, havia ali um bloco único, não havia mais países, não havia esse nacionalismo até certo ponto primário, quer dizer, a pessoa que é muito ainda nacionalista, ela está longe de ser universalista, de ser menos sectária, menos xenófoba. Então ela teve uma visão global de que não existem fronteiras, de que todo mundo está no mesmo barco, todos nós somos consciências em evolução, que estamos aqui precisando agilizar as nossas questões. Só que ela falou, não foi nada, ela falou que foi sensorial tudo isso, quer dizer, foi tudo energético. Então ele não precisou falar nada para ela, não precisou nem tocá-la, mas esse acoplamento energético fez com que ela identificasse todas essas questões. Então ela percebeu o planeta de uma nova forma. E é ali que ela viu então que quando as fronteiras se foram, quando ela entendeu a unidade, quer dizer, a conexão que todos nós temos ali, por estarmos vinculados a esse mundo, esse pequeno, esse pálido ponto azul, como diria Carl Sagan, que ela entendeu que ela precisava voltar. Inclusive o ser de luz falou, olha, você precisa voltar, você tem uma missão. Claro que eles não falam qual é a missão, geralmente é algo muito complexo, muito extenso, varia de pessoa para pessoa, mas enfim, ela não sabia qual era a missão, mas mesmo assim ela entendeu que ela precisava voltar. E quando ela voltou, olha que interessante, ela começou a estudar avidamente sobre tudo. Se você foi alguém que passou por uma EQM, se passou por uma experiência fora do corpo e começou a estudar, a ler, a pesquisar, meus parabéns, porque essa é a atitude que os amparadores também mais aplaudem. Não é a pessoa que volta de uma EQM e fala, poxa, eu tive isso, mas e daí? E ela esquece, não pergunta, não questiona. A Ana não, ela teve uma postura de pesquisadora. Ela foi estudar, ela foi pesquisar, ela foi entender o que está acontecendo, o que aconteceu comigo, quem eu sou, quer dizer. Então ela começou a procurar em tudo que é área, em várias religiões, em vários locais. E ela falava que, inclusive, nas próprias religiões, eles não tinham nem muito a acrescentar, nem muito a dizer. Quer dizer, as explicações para o que ela viu e vivenciou, eles não tinham. Ela até cita lá que alguns textos hindus foram mais próximos que ela percebeu dentro desses estudos que ela fez na época, mas assim, essa postura de pesquisar, de refletir, de correr atrás é sensacional e as outras dimensões valorizam muito, quer dizer, a pessoa dá valor no que ela vivenciou. Quantas pessoas, por exemplo, às vezes têm uma experiência fora do corpo breve, sabe? Ela às vezes se vê fora do corpo e volta, mas aquilo foi totalmente real, totalmente lúcido. E a pessoa no outro dia fala: pois é, eu tive isso, né? E ela deixa pra lá. Não dá um Google, não vai numa livraria, não pesquisa nada, simplesmente, eu tive isso, mas e as reflexões? Às vezes ela morreu na praia, ela entendeu só superficialmente o que aconteceu com ela. E não acredite, muitas pessoas têm experiências e elas ficam às vezes muito perdidas, muito na casca, muito na, sabe, na epiderme, como se diz, muito na pele, muito na coisa inicial, mas ela tem tanto aprofundamento que ela não faz, porque ela não estuda, porque ela não reflete. Então esses são pontos muito importantes que, no caso a Ana aqui, foi um exemplo para todo mundo, né? A postura que ela teve de pesquisadora. E para finalizar aqui a minha análise, ela coloca, breve, porque se for aprofundar cada termo aqui, se for dar uma aula sobre cada coisa que ela passou, a gente ficaria aqui 10 horas fácil, né? 10 horas fácil. Então, assim, ela coloca aqui os efeitos posteriores da EQM. Porque, como a gente sabe, eu já falei muitas vezes aqui, certas experiências de quase morte, algumas experiências fora do corpo também, a pessoa depois de passar, ela parece que ela teve um despertar, teve um destravamento das suas percepções. Então a pessoa começa a ficar mais sensitiva, mais parapsíquica, né? Quer dizer, ela começa a perceber mais as energias, sutilezas, mensagens, ela fica mais sensível para tudo que está em outras dimensões, para tudo que é extrafísico. E no caso, ela não foi diferente. Olha o que ela comenta. Depois da EQM dela. Tenho tido experiências fora do corpo muito repentinas, geralmente à noite, mais frequentes e intensas do que nunca. Quer dizer, ela que nunca tinha tido nenhuma experiência fora do corpo antes da EQM, depois teve esse efeito positivo. Então, começou a sair do corpo, começou a ter experiências espontâneas que ela nem pensava em ter, muito positivo.
Ela colocou também que ela tinha, né, percepções extrasensoriais, de acordo com a terminologia que ela usou. Mas olha só que coisa, né? Nesse ponto ela não foi um exemplo, que é porque ela falou que ela evitava pensar nessas capacidades, nesses fenômenos extrasensoriais, porque ela não queria mexer com aquilo, não queria aprofundar muito nesse assunto. Quando nós que queremos evoluir sabemos da importância, da relevância desses fenômenos, queremos justamente o contrário. A gente quer ter mais fenômenos, mais percepções, mais interações, mais comunicações, tudo mais. Porque a gente usa isso, esse fenômeno, esses fenômenos, esse parapsiquismo, como ferramentas de evolução, como ferramentas ou instrumentos para o autoaperfeiçoamento e para também a assistencialidade, para ajudar outras pessoas. Entende? Uma pessoa que tem esses momentos extrasensoriais, como ela falou, ou essa sensitividade, esse parapsiquismo, gente, essa pessoa, se ela souber como usar as ferramentas, isso pode ser muito produtivo, pode ser realmente fora de série para agilizar a sua evolução. Mas nisso, apesar de ter muitas experiências fora do corpo, outros momentos fora do corpo ela não queria ter. Então ela podia ter às vezes clarividências, telepatias, e ela acabava às vezes refreando isso nela, falando: opa, não quero pensar nisso, não quero dar bola para isso, né? Mas de qualquer forma ela fecha muito bem dizendo que ali a experiência que ela teve de EQM foi a coisa, né, foi a coisa mais positiva que ela já experimentou nessa vida humana dela e de certa forma transformou pelo menos essa existência atual. Então, gente, olha quanta coisa que ela teve, encontros, locais ali que ela foi, né? Piscina de energia, quer dizer, piscina de desintoxicação, de equilíbrio, biblioteca extrafísica, encontro ali com seres de luz, com amparadores, informações, viu a Terra de longe, quer dizer, uma experiência ali realmente excepcional, muito boa mesmo e valeu muito a pena de poder transmitir também essa experiência para vocês aqui, tá certo? Antes de passar para o chat de vocês, eu só queria, como sempre, convidar vocês para quem quiser se tornar membro aqui do canal. Então, ao lado do botão de se inscrever no YouTube, tem o botão Seja Membro. E para ser membro, a gente faz ali, tem vídeos exclusivos, tem lives exclusivas. Vídeo exclusivo por quê? Porque são temas mais sensíveis que eu publicar aqui, né, de forma para todo mundo ver. O YouTube não aceita muito bem, acaba penalizando o canal, então a gente deixa ali os vídeos com temas mais polêmicos numa área restrita que era de membros. Na área de membros também, temos ali lives uma vez por mês, onde eu falo das técnicas para sair do corpo. Então, se você já estudou, é proibido falar abertamente? Não, mas a ideia é fazer ali um grupo mais seleto de pessoas mais interessadas que possam ter, vontade de desenvolver um grupo mais exclusivo, vamos colocar assim. Agora, essas lives, onde eu falo de técnicas para sair do corpo, né? Inclusive esse aqui já fizemos até o presente momento 6 lives aí. Eu não acho indicado, ou vamos melhor dizendo, não substitui nenhum curso. Então, eu nunca fiz nenhum curso de experiência fora do corpo, nenhum curso de projeção consciente. Eu posso ouvir as lives e tentar sair do corpo? Pode. É indicado? Não é. Sugiro que você vá fazer cursos, vá se aprimorar, vá estudar. Agora, você já fez curso, já estudou, ou não lembra mais da técnica, ou quer retomar? Pode ser, valer muito a pena para você participar aí dos nossos membros aqui do canal. Tá certo? Às vezes a pessoa também fez um curso, sei lá, que não explicou as técnicas direito, porque nas lives eu aprofundo, sabe? Só entender as técnicas ali de forma bem detalhada. Então a gente pode ali ter um momento muito mais assim interessante. E sem contar que a gente tem várias questões também para membros, né? Então, por exemplo, é, feito um sorteio de uma mentoria também por mês. Então, no começo da live ali eu faço um sorteio para aqueles membros que se posicionaram, que quiseram receber uma mentoria. Então, tá com uma dificuldade, acho que eu posso ajudar de alguma forma mais pessoal, mais personalíssima, vamos colocar assim, é feito o sorteio. Eu faço sorteio por quê? Porque eu não tenho tempo. Se eu pudesse, eu daria ali, né, mentoria de 1 hora ou mais para várias pessoas, mas tempo é uma coisa complicada aqui. Então, já que eu não posso sair distribuindo meu tempo, eu pelo menos sorteio entre os membros ali de quem está precisando de ajuda, quem pode, ou alguém que eu possa auxiliar de alguma forma, tá? Só lembrando aqui no canal também, temos esse único vídeo para membros que foi disponibilizado gratuitamente aqui, né? Então dá uma olhada aqui nesse vídeo aqui do canal.
técnica de sair do corpo. Foi a primeira live que eu falo ali dos procedimentos para a pessoa ter experiências fora do corpo. Então, dá uma olhada se achar que vale a pena se interessar para você, se inscreva lá para ser membro, tá? Então, membro é mais uma questão de se posicionar. Custa lá R$ 7,99, tá? Para virar membro. Sempre lembrando e reforçando que esse canal aqui não tem o objetivo de ganhos financeiros. Então, todo o trabalho que eu faço há tantos anos sempre foi ali gratuito, sempre, pelo contrário, fui colocando dinheiro do meu bolso para ajudar. Então a ideia aqui é fazer o quê? Pegar toda a monetização, todo o dinheiro ganho do canal, seja com os vídeos, seja com os membros, e fazer futuramente uma doação para a causa da EQM, seja para pesquisas científicas ou instituições voltadas para essa finalidade, tá? Então, R$ 7,99 é um valor simbólico, mais para as pessoas que quiserem mesmo se posicionar. E lembrando que não está indo dinheiro para o meu bolso, tá? É mais um processo de reversão ali. Para que a gente, olha que por isso achei a ideia muito interessante. A gente pode tanto, quer dizer, divulgar a experiência de quase morte, divulgar a vida após a morte, divulgar a experiência fora do corpo e ao mesmo tempo também ajudar financeiramente com tudo isso. Então, a gente ajuda de todas as formas. E acho que isso que é o ponto mais legal de todo esse processo, tá certo? E a nossa missão aqui é divulgar a EQM para o mundo, quer dizer, para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Quer ajudar? Curta o vídeo, se inscreva no canal, porque assim isso vai sempre fazer muita diferença no nosso trabalho, tá certo? Bom, feitas as devidas introduções agora aqui, já me estendi demais, vamos passar aqui para vocês aí, né? Então, dúvidas, perguntas, coloquem. Então, boa noite a todos aí do chat que estão nos vendo, que todo mundo que está me ouvindo aqui nesse momento. Então, aloha, passando para dar boa noite. Moro na Escócia, por causa do fuso horário, assisto o vídeo no dia seguinte. Então, muito boa noite. Bom, Escócia, então você deve estar de madrugada aí. Enfim, muito boa madrugada, aloha para você. Temos aí Sebastião Aparecido, muito boa noite. Sebastião é membro aqui do canal, seja muito bem-vindo, Sebastião, aqui do Paraná. Flávia, que também é membro aqui, boa noite para todos. Flávia também, que é a nossa doadora de energia mora aqui do nosso canal, também é membro. As irmãs, a Carla e a Cris, as irmãs de Recife, também membros do canal, estão aí, boa noite para vocês. A Flávia, que é do Belém do Pará, também, muito legal. Quem quiser colocar, inclusive, você está me vendo aqui, quiser colocar a cidade ou o estado onde você está vendo a nossa live também, se nunca colocou no chat, coloque, porque é sempre muito interessante a gente poder identificar a nossa audiência e do que você, de onde você está se conectando com a gente, tá? Dilma, boa noite, Dilma Souza. Angelita, boa noite, Angelita. Aisha, que também é membro aqui do canal, boa noite a todos os consciências. Aisha, que é do Rio de Janeiro, nossa carioca aí. Muito bem-vinda, Aisha. Angelita, que bom estar novamente com você. Muito obrigado, Angelita. William, boa noite. Marilene Ribeiro, que é membro aqui do canal, outra carioca, seja muito bem-vinda, Marilene. Maria Madalena, lá de Caxias do Maranhão, seja muito bem-vinda. Rosilene, boa noite. Rosilene Vasconcelos também é membro aqui do canal. Darlene, boa noite a todos. Silvana Macena, de São Paulo, boa noite. Silvana e Regina, membros aqui do canal também, boa noite. A Regina é de Pinhais, do Paraná, seja muito bem-vinda, Regina. Lourdes Alves de Lisboa, olha só, uma lusitana aí, uma portuguesa, seja muito bem-vinda, Lourdes. Adriana de São Paulo, seja muito bem-vinda também. Maria Mena, boa noite. Helena também, seja muito bem-vinda. Vamos passar para perguntas, né? Muito boa noite a todos aí. Eliandro de Uberaba. Aline coloca, boa noite, Alexandre. Gratidão pela resposta à pergunta que fiz. Você foi extremamente sábio na resposta e me ajudou muito. De nada, Aline. Deve ser da live passada, imagino, né? Aline coloca, continua. Gostaria de fazer mais uma pergunta. Lembra que eu te perguntei se eu poderia ter sido bloqueada de fazer projeção? Me lembro sim, numa live passada. Pois é, depois daquele dia eu não fiz nenhuma técnica, mas comecei a sair do corpo umas 4 vezes. Em todas elas eu acordei no momento da saída sentindo o EV ou estado vibracional. Que legal, Aline. Nesse domingo, continua, nesse domingo eu passei por um estresse terrível e fiquei com sentimentos de ódio que infelizmente não consegui controlar. Tinha uma energia tão forte no meu corpo que eu senti a necessidade de erguer as minhas mãos para que aquela energia saísse do meu corpo. Aline, primeiro ponto que eu gostaria de falar para você. Pois é,
muitas vezes a gente fala assim, essa questão de a gente perguntar não é só uma pergunta boba. Então, se você que está me vendo e me ouvindo aí, você tem uma questão pessoal, pergunte, se exponha. Por quê? Assim como a Aline, a gente pode se abrir para sermos ajudados, para recebermos talvez um apoio de outras dimensões, um apoio energético para as nossas deliberações, para aquilo que a gente precisa. Então, não é que seja algo milagroso, mas veja, a Aline se queixou, poxa, eu não tenho mais experiência fora do corpo. E ela começou a ter. Por quê? Pode ser por várias razões e cabe aí, no caso, né, Aline, você identificar. Pode ser que porque teve um chamado contágio psicológico, então só de ouvir falar de projeção, de você lembrar sobre experiência fora do corpo, você fala, poxa, só isso pode desencadear fenômenos. Pode ser que o contato aqui, né, com a live, com as nossas energias, com as pessoas aqui, possa de alguma forma energeticamente ter contribuído para que você tenha experiências. Pode ser que algum amparador interessado ali ou técnico no tema ouviu ou percebeu ali a nossa fala, todo o contexto e pode ter ido te ajudar a partir de então. Enfim, pode ser várias coisas. Agora, o ponto chave também é você ter várias experiências espontâneas, mesmo sem aplicar técnica, e você falou que em 4 vezes dessas experiências você acordou quando você estava desgrudando, quando você estava saindo do corpo, sentindo o EV, que nós chamamos, para quem não conhece, de estado vibracional, que é um fenômeno que ocorre, pode acontecer tanto no corpo quanto nós estamos fora dele. E esse EV é muitas vezes sentido quando nós estamos desgrudando, deslocando, quer dizer, estamos desencaixando do nosso corpo físico. Durante esse desencaixe, muitas pessoas sentem essa vibração energética. Alguns falam que é um dínamo, ou uma corrente elétrica, ou um magnetismo eletrizante, sabe? Tem vários termos que é difícil a gente poder descrever em palavras sensações. Mas que legal, Link, você conseguiu sentir esse estado vibracional, conseguiu sentir isso. Então mostra que de alguma forma você tem potencial, que você também está amparada, você está ali, tem, né, consciências ali extrafísicas, seres que já faleceram, já descartaram o corpo, que estão ali te ajudando. Então, gente, vale a pena esse exemplo da Aline. Se tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, coloca. Muitas vezes a sua necessidade, muitas vezes o seu problema pode ser justamente um fator desencadeante para que você supere aquilo. Então, falar dessa problemática, falar do que está acontecendo com você, pode ser muito positivo. Então, fico muito feliz, Aline, de você ter colocado isso daí, tá? Agora, você falou que domingo você passou por um estresse terrível e ficou com sentimentos de ódio. Realmente, às vezes, Aline, a gente tem essa sensação mesmo de que parece ter uma energia esquisita, parece ter uma energia, vou dizer pastosa, mas uma energia densa, sabe? Densificada, que parece que tá grudando a gente. Parece uma energia realmente é um grude. Parece uma cola que é, sabe? Não flui direito. Às vezes a energia é realmente assim. Então essa energia de mal-estar, de raiva, certas energias às vezes depressivas podem ter esse contexto também, tipo pegajoso, sabe? Então essa sensação que você falou de ter erguer as mãos para cima para tentar jogar energia, às vezes é um processo mesmo inconsciente de você fazer isso. Se você citou aí o EV, o estado vibracional, se você já sabe mexer com energia, se você já sabe a técnica para instalar esse fenômeno chamado estado vibracional, vale muito a pena você também aplicar, porque esse estado vibracional, Aline, não serve só durante esse momento de saída do corpo não, tá? Ele tem 1001 utilidades. É a nossa técnica energética à la Bombril, sabe? Então a gente pode fazer ter muita utilidade a partir dela. Então, se você está sentindo uma energia negativa, ruim, instala, movimenta suas energias até chegar nesse estado vibracional, porque isso vai fazer essa limpeza, essa varredura em você, e você pode então se desvencilhar, se desconectar, ou como nós chamamos, desassimilar essas energias muito mais rapidamente, muito mais facilmente também, tá? Então, esse é um ponto aí bem importante se colocar, ok? A Helena colocou aqui no meio das falas da Aline, tá uma fala aqui da Helena, que ela coloca: tenho lembrado bastante dos meus sonhos. Às vezes consigo entender a diferença entre sonho comum ou não. Helena, primeira, volto a dizer aqui, tá? Até preparar um selo, mas na próxima eu vou colocar aqui no canal, que é o seguinte:
Helena, que você não existe sonho comum ou sonho não comum, tá? Muda o teu linguajar, Helena. Isso não é sonho, é experiência fora do corpo, tá? Ah, é sonho lúcido. Não, sonho é sonho. Não existe sonho lúcido. Inclusive, o sinônimo de sonho lúcido é experiência fora do corpo semiconsciente ou semilúcida. Quer dizer, você estava fora do seu corpo com baixo nível de racionalidade, mas você estava fora do corpo, ok? Então não é uma coisa assim boba. Ah, eu tenho que lembrar de sonho. Se é sonho boboca, sonho que é só aquela faxina cerebral, isso é irrelevante, pouco importa. Sonho é trivial, não é nem secundário, é terciário, tá? Na ordem de importância, a escala das importâncias está lá embaixo. Agora, se você se lembra de coisas que não são bem sonhos, então, que são experiências fora do corpo, aí meus parabéns. E o que eu posso te dizer, Helena, é o seguinte: anote tudo. Se você quer desenvolver, se você quer ter mais memória, mais rememorações, não confie na sua memória, não confie em nada disso. Anote, escreva tudo, porque até lá na frente você vai dar um valor incrível para isso. Como eu queria ter anotado algumas experiências, né, quando elas ocorreram lá muitos anos atrás, não anotei. Então, Helena, não marque toca, não seja amadora, não perca essa oportunidade. Anote tudo. Olha a Aline, por exemplo, que comentou aqui que teve várias experiências, 4 delas, né, saindo do corpo sentindo estado vibracional. Se a pessoa tem experiência fora do corpo quase sempre, como é que ela vai anotar? Como é que ela vai lembrar de tudo? Como é que ela vai ver os detalhes? Como é que ela vai ficar profissional nessa habilidade? Se não anotar, não vai ficar. Vai às vezes jogar fora todo o apoio, toda a ajuda que às vezes a pessoa recebeu para ter isso, tá? Então, Helena, mas é uma coisa boba falar sonho. Não é, tá? Não é. Se você mudar o seu linguajar para a sua expressão, para experiência fora do corpo, mesmo que seja semiconsciente, semilúcida, você tem a certeza que a coisa vai aprofundar cada vez mais, tá? Com certeza. Valoriza isso. Bom, vamos ver aqui quem mais vocês colocaram aqui. A Adriana da Conceição coloca. A Adriana coloca: eu ainda sinto falta da minha avó que partiu em 92. Nós tínhamos uma ligação de amor muito intensa. Eu a encontrei diversas vezes fora do corpo, mas mesmo assim eu sinto falta da presença dela. Pois é, Adriana. Bom, se você encontrou fora do corpo e eu suponho que, desculpe, sejam encontros mais positivos, se ela realmente está bem após o descarte do corpo dela, então isso é um bom sinal. Agora, é importante entender também, Adriano, o seguinte: não sei se você já pensou por essa ótica, por esse viés, mas nós que somos aí da ciência da consciência, colocamos que saudade é a carência da energia de alguém. Já viu por essa ótica? Então, saudade da sua avó, você está sentindo carência da energia dela. E isso pode ser saudável até certo ponto, até certa medida. Pode ser indiferente em alguns casos e pode ser às vezes negativa. Então, muitas vezes, uma saudade que é muito forte, ela acaba às vezes provocando questões de evocação inconsciente. Se a pessoa do outro lado, na outra dimensão, não está muito bem estruturada, ela pode sentir um certo pesar, pode sentir defasada, ela pode se sentir chamada ou evocada aqui para a vida humana. Até certo ponto pode atrapalhar essa consciência, tá? Dependendo, como eu disse, do estado que ela está, das condições dela, do nível de maturidade que ela exerce, ok? Mas é totalmente compreensível o seu sentimento. É muito fácil para mim que está de fora dizer: Adriana, corta isso, acaba com isso, supera. Para quem está de fora é fácil dizer. Agora, o que você tem que avaliar, Adriana, é o seguinte: você acha que essa saudade, ela vem quando? Em qual intensidade? Outra coisa, você supõe que isso pode estar fazendo mal a ela? Em algum nível, em alguma instância?
Isso vale a pena você se questionar. Por quê? Se você diz, olha, eu sinto saudade da minha avó, mas eu sinto saudade dela todo dia. Não, aí tá errado. Aí tem uma coisa, não tá certo. Agora, muito eventualmente eu sinto. Inclusive, Adriana, muitas pessoas eventualmente sentem saudade de alguém que já descartou o corpo físico. Só que olha que interessante, às vezes os momentos que a pessoa sente saudade é quando aquela consciência vem fazer uma visita, vem dar um oi. Isso quando sadia, obviamente. Então, às vezes você é uma mulher parapsíquica, ou seja, sensitiva, mais sensível às energias, e quando a tua avó chega, você inconscientemente percebe a energia dela. Lembra, saudade é você querer a energia do outro. E muitas vezes, quando a energia dela, entre aspas, toca com a sua, quando ela adentra o teu campo energético, pode vir aquela coisa, aquele suspiro. Nossa, minha avó, que saudade. Mas às vezes esse momento pode ser ela que chegou. Já parou para pensar nisso, Adriana? Então eu sugiro, se não pensou, eu sugiro o seguinte: a próxima vez que vier esse suspiro de saudade da sua avó, procura sentir. Feche os seus olhos, se você não sabe as técnicas de energia, feche os teus olhos, procura sentir o teu ambiente. Pensa assim, tem mais alguém aqui comigo nesse ambiente? E procura sentir se existe alguma presença ali e se não é a tua avó que está lá. Entende? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou afirmando que ela. Não, eu estou dizendo que isso é uma possibilidade e é um insight também que eu tive aqui quando estava falando com você. Ok? Pode ser que não tenha nada a ver, você sinta saudade dela, ela está bem distante. Ok? Mas é uma sugestão para você entender que tudo isso é um processo de emoção, obviamente, mas são conexões energéticas e que a vida após a morte não corta essas conexões muitas vezes. Em alguns casos é até o contrário. Quando a pessoa parte, é aí que esses laços emocionais são reforçados, aumentados. Em alguns casos, são às vezes processos até patológicos que interferem negativamente. Porque não são conexões positivas, parece que é quase uma condição de prisão, prisão kármica, prisão grupo kármica, quer dizer, uma prisão ali negativa em relação àquela consciência que está contigo, entende? Então, tudo isso é bom você analisar, pensar e ver que tem relação, se tem relação ou não com você, tá bem? A Cris, né, coloca, nessa EQM a sogra falou que poderia ajudar mais a interceder. Como um ser de luz pode nos ajudar? E a quem eles intercedem? Cris, quando uma consciência após a morte ela tem mais maturidade, quando ela tem mais discernimento, quando ela tem mais lucidez, ela sabe exatamente os momentos que ela pode fazer essa intercessão, tá? Então, como é que eles podem nos ajudar? De diversas formas. Por exemplo, inspirando mensagens. Então, muitas vezes, aquele insight que você teve, aquela ideia iluminadora, fala: ah, por que eu nunca fiz isso? Eu entendi isso, sabe? Muitas vezes não é um processo mental, cerebral ou cognitivo nosso. Em alguns casos, são justamente essas informações passadas por esses seres de luz, por esses seres que estão nos ajudando. Então, sabe, você está querendo se resolver com alguém, ou tem algum conflito, sei lá, está numa situação problemática e de repente vem aquela ideia iluminadora. Pronto. Pode ser justamente a abertura ou a intercessão desses amparadores em relação à nossa vida. Entende? É uma possibilidade. Outra possibilidade, eles trabalham muitas vezes com as energias. Então, esse trabalho de campo energético, as possibilidades variam, não vou dizer o infinito, mas perto disso. Então, se uma pessoa está doente, eles podem, até certo ponto, canalizar, vamos dizer assim, certas energias terapêuticas para ajudar a pessoa. Pode ou não curá-la, tá? Isso depende muito do caso. Com energia, eles podem retirar seres doentios que estão junto com a gente, os chamados ali, assediadores extrafísicos ou obsessores, encostos espirituais, enfim, tem vários nomes ali, né? Espíritos malignos, enfim.
Então, às vezes, a pessoa está numa fase difícil e tem alguma consciência, algum ser ali doentio que está sendo mais inoportuno do que as medidas aceitáveis. Às vezes, eles podem retirar esses seres doentios do nosso campo energético, entende? Podem jogar energia para desbloquear algum chakra. Isto eventualmente, tá? Porque eles não são nossas babás. Se eles fizessem tudo, absolutamente tudo pela gente, a nossa vida humana seria perfeita. Não existiriam energias nocivas, não existiriam conflitos, não existiria nada. Tudo seria maravilhoso, mas não é assim que a coisa funciona, tá? Mas, por exemplo, quando tirar um ser doentio com a gente, quando tirar esse assediador extrafísico, esse espírito enfermo, como alguns falam, e eles sabem a medida certa, entende? Porque senão nenhum de nós teria interferência negativa, mas o que mais tem é isso. A maior doença humana, pelo que a gente vê, é justamente essa interferência de seres doentios em relação a gente. Então é muito. Agora eles têm esse discernimento, saber quando atuar, quando tirar, por quê, em quais situações assim por diante. Tá? Então, na base de energia, nossa, dá para fazer muita coisa mesmo. Entende, Cris? Então, agora, como eu falei, varia de pessoa para pessoa. E quem que eles intercedem? A última pergunta que você fez é quem eles têm afinidade. Então, pessoas que eles têm débito. Então, por exemplo, já parou para pensar que um ser de luz pode ser alguém que tem um débito com a gente, um débito positivo, quer dizer, você ajudou tanto aquela pessoa no passado que essa pessoa hoje está mais equilibrada e ela fala, não, olha, eu quero ajudar essa pessoa, mas não sou obrigado, porque eu quero ajudar ela, porque ela já fez tanto por mim que eu quero retribuir. Então ela vai te ajudar um processo de retribuição, mas ajudar dentro dos limites da ética, ou como nós chamamos da ética em outras dimensões, a chamada cosmoética, tá? Mas há um auxílio nesse sentido. Então ela vai poder fazer para te ajudar, mas sabendo até onde ela pode ir. Então elas podem ajudar pessoas desconhecidas? Também pode, mas em geral é um processo mais de afinidade, de conexão e do nosso passadão. De quem a gente conviveu, de quem a gente feriu, de quem a gente amou e assim por diante, tá? Então tudo um processo ali de conexão, Cris, tá certo? Muito obrigado aí pela sua pergunta. Rosilene coloca: aonde vivemos mais tempo, lá ou aqui? Rosilene, isso varia muito, tá? Mas em geral, se a gente for colocar assim como numa média, a gente vive mais no período entre vidas, lá em outra dimensão, lá que você chamou, do que aqui, tá? Primeiro, vamos lembrar que a vida humana aqui melhorou agora, tá certo? Porque antigamente, quem chegava aos 50 anos era um privilegiado, uma privilegiada, certo? Então, antigamente se morria muito cedo. Ser idoso já era uma vantagem enorme. Então, a nossa vida aqui sempre foi mais curta. Segundo, tem casos onde a pessoa passa, às vezes, séculos sem renascer. Pode ser tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo. Esse assunto também, se eu for entrar, é assunto para tratados, para cursos, são horas de conversa sobre isso, tá? Mas no geral se vive mais lá do que aqui. Existe, inclusive, Rosilene, uma ideia um tanto quanto popular que até certo ponto tem uma vaga noção que diz o seguinte: bom, se a pessoa morreu com 50 anos aqui, ela vai ficar mais ou menos 50 anos no período extrafísico, depois ela volta para cá. Mas isso é mais uma questão popular, não é bem assim que a coisa funciona, não, tá? Até porque a fila para renascer aqui não é pequena, fila no sentido figurado, né? Não é pequena, não é simples. Quem dera fosse tão matemático assim, né? E não dá. Às vezes a pessoa quer renascer, ela leva mais tempo do que ela poderia. Às vezes ela pode renascer antes, entendeu? Ela viveu 50 anos aqui. 20 anos depois, no nosso tempo período, na nossa calendário aqui, pode ser que ela renasça. Tem crianças, por exemplo, que às vezes são assassinadas e tem processos mais complicados, que elas renascem muito rapidamente. Às vezes pouco tempo, às vezes 1 ano, 2 anos ela já renasceu, sabe? E que dá aquelas questões de crianças que começam a relatar a vida passada, muitos casos são assim, são renascimentos muito rápidos e muito perto de onde ela viveu no passado. Então, o tempo varia muito, pode ser anos, pode ser décadas, pode ser séculos, podem ser milênios sem renascer, tá? Então, mas no geral, a maior parte do tempo é no período extrafísico, tá? Mas, volto a dizer, agora,
Não acho também que renascer é fácil. Ah, morreu agora, 6 meses depois ela renasceu, ou 9 meses depois. Besteira, tá? Isso aí tá fora de cogitação, ok? Então, no geral, mais tempo, entre aspas, lá, ou em outras dimensões, no período entre vidas, tá bem, Rosilene? Amália está aí. Boa noite, Amália. Tudo bem com você? Tudo certo? Amália coloca: estou com um problema meio complicado com uma pessoa do meu grupo Karma. A pessoa, toda vez que nos encontramos, me fala. Opa, peraí que o chat mexeu aqui. Perdi. Aqui. Toda vez. Toda vez que nos encontramos, me trata muitíssimo mal, não olha na minha cara, e eu me sinto totalmente deslocada quando sou obrigada a estar perto dela. Melhor afastar nesse caso? Amália, é difícil assim dizer o que você deve fazer, né? Sim, eu posso dar sugestões, mas o livre-arbítrio é teu, tá certo? Quem está na pele é responsabilidade sempre da própria pessoa. Mas assim, o que eu poderia sugerir de longe é o seguinte: é você avaliar se esse contato está sendo mais tóxico ou mais positivo. Por quê? Às vezes é preciso insistir. Pelo que você coloca, parece que a questão ali está bem complicada, pelo menos do lado dela, te tratando mal, né? Não está te respeitando. Então, se a condição está nesse processo tóxico, vale a pena fazer aquilo que nós chamamos de distância saudável. Tá? O que é distância saudável? É quando esse afastamento faz bem para ambos, faz bem para os dois. Entende? Então, não ache que eu estou me afastando, estou sendo negativo, estou errando, porque eu não posso me afastar dos outros. Veja bem, esse é um conceito às vezes equivocado, tá? Então, muitas vezes o afastamento é benéfico demais, demais, demais. Então, em alguns casos você tem que avaliar, será que estar longe é melhor? Eu aplico isso em vários contextos. Então, tem casos que eu acho que é melhor me afastar e me afasto mesmo, por uma questão de ah, para eu estar bem, porque certos contatos não me fazem bem, não é positivo para mim. Então, há esse afastamento saudável, tá? Então, tira essa ideia de que qualquer afastamento é negativo. Se tá tóxico agora, se afasta. Por quê? Se a tua conexão, você sentir que é meio que uma intromissão, você está forçando a barra, está fazendo meio que pressão em relação à pessoa, aí mostra que está equivocada. Então, esse negócio que você falou de você se sentir obrigado de estar perto, você está deslocada, é um processo muito sério que mostra que, ao que tudo indica, é melhor se afastar agora, a poeira baixar, o tempo passar, né, ela talvez, essa pessoa amadurecer, né, às vezes o tempo traz um pouco mais de maturidade, entendimento e assim por diante, quem sabe lá na frente não vai ter um encontro de novo, vocês não podem se entender. Mas assim, se é um processo familiar, fica mais complicado, porque você eventualmente vai ser meio que forçado a encontrar com a pessoa. Mas evite ao máximo, tá? Veja se esse processo da distância saudável que eu falei para você se aplica. Se aplicar, é simples, a pessoa chega e você se afasta e tá tudo certo, ok? Tem muitos casos, inclusive, Amália, como já aconteceu comigo também, que os próprios amparadores, que os próprios seres de luz, eles orientam, falam, olha, nesse caso aqui, fica longe, tá? Não fica perto não. Se a pessoa chegar perto, você se afasta, tá? Isso já aconteceu, tá? Já aconteceu seriamente. Então veja, os próprios amparadores podem nos auxiliar e nos encaminhar e dizer, olha, nesse contexto aqui, pode ser melhor você insistir, ó, fica perto. Ou então, ó, agora não, sai fora, fica longe, sabe? Imprime essa distância saudável, entende? Então, como já aconteceu comigo, até de amparador falar isso, presta atenção. Às vezes, para você, o melhor pode ser realmente nesse momento, né? Mas, volto a dizer, quem tem que avaliar é você, tá certo? Não sou dono da verdade, estou longe de ser guru, tem nada disso, tá bem? Então, avalie por você e veja se nesse caso não é realmente melhor aplicar esse processo ou esse princípio, tá bem? Mas que bom que você tá por aí, Amália. Muito bom te ver por aí de novo.
A Nádia coloca: boa noite, Alexandre. Nossa consciência essa noite. Nossa, nossa coincidência. Essa noite o mentor despertou minha lucidez e eu me vi em um tipo de abismo e abaixo eu vi um rio imenso e um lago também imenso ao lado. E tinha muitos espíritos ali. Quando eu vi os espíritos dentro desse rio e dentro desse lago, eles me pareciam se divertir, eu me sentia uma vontade imensa de pular nesse rio, mas me bateu medo e a água era algo que não era bem água. Sim, que nem o relato de hoje da Ana aqui, né? A água do lago era de um brilho maravilhoso, do rio era uma correnteza tipo uma gosma, mas eles se divertiam. Poxa, Nádia, que pena, você perdeu uma ótima experiência em função do medo. E provavelmente um medo infundado. Um medo sem fundamento nenhum. Por quê? Nádia, primeiro, inclusive, se você não ouviu o relato que eu falei aqui antes, dá uma olhada lá, dá uma ouvida, melhor dizendo, que vai te ajudar nesse sentido. Por quê? Esses locais fora do corpo que parecem água, que parecem piscina, são processos energéticos. Então esse lago ali, não precisa ter medo, você não vai se afogar fora do corpo. Aquele lago não vai grudar uma substância, uma energia em você e que vai te trazer uma doença, que você vai ficar mal, que você vai morrer. Não tem nenhum perigo. Você pode mergulhar, você pode conversar, não tem nada de errado, tá? E pelo contrário, viu, Nádia? Essas questões de rio, de lago em geral, são representações, são criações mentais que os amparadores aí, que os seres de luz fazem, justamente para servir, vamos colocar assim, como se fosse uma espécie de tecnologia para promover limpezas, equilíbrios, desintoxicações e assim por diante. Então, quando você vê algo nesse sentido, Nádia, vai com tudo, pula mesmo. Ah, eu estava no abismo, como é que eu vou descer do abismo? Se joga. Fora do corpo não tem gravidade, você não vai cair, você não vai ralar a pele, você não vai quebrar nenhum osso, você não vai fraturar nada. Então, fora do corpo, pula, se joga, vai fundo. Eu até respondi uma pessoa que fez um comentário lá falando que ela estava num relato onde ela se via num abismo e ela sabia que está fora do corpo, não sabia o que fazer, que a lucidez era baixa. Até falei, olha, pula do abismo, porque em muitos casos já aconteceu comigo, foi assim também. Eu estava naquela situação alta, eu falava, opa, estou fora do corpo. Eu não tenho tendência para tirar minha própria vida não, tá? Mas é um processo de ganhar lucidez, isso é estratégia. Então você olha, eu tô fora do corpo, peraí, eu tô no abismo? Como é que eu tô nesse abismo? Na minha cidade não tem esse abismo. Se bobear no Brasil não tem esse abismo. E aí você simplesmente dá vontade de pular e você sai voando. E nesse processo todo de tomada de coragem, desse impulso, você acaba ganhando lucidez, acaba absorvendo energia positiva e assim por diante. Entende? Então não tenha medo, minha cara Nádia. Vá a fundo, mergulhe, nade nesse rio. A correnteza não vai te afogar, ela não vai te levar para o mar, você não vai ficar perdida. Tá entendendo? Tudo isso é processo de questões emocionais ainda, nossa imaturidade, o nosso amadorismo por esses eventos que acabam prejudicando. Mas ó, esquece isso, tá? Vai fundo, aprofunda, que você vai, aposto que você vai ganhar bastante com isso, tá certo? Jaqueline Silva coloca, boa noite, Jaqueline. Você já falou sobre os animais e para onde eles vão? Nós podemos os encontrar depois que partimos desse mundo? Beijo, Jaqueline. Há muito tempo atrás, numa live, já falei sim, mas assim, em relação aos animais, se a gente vai poder encontrar ele após a morte, isso é muito pessoal, varia muito de pessoa para pessoa, tá? Existem pessoas, ou consciências, por exemplo, que até eu já li aqui no canal, relatos de pessoas que durante a própria experiência de quase morte se encontram com aquele animal de estimação que ela tanto adorava, aquele cachorro, aquele gato, enfim, um animal querido por ela. Existem pessoas que saem do corpo também, às vezes espontaneamente ou provocado, que mesmo anos após a morte daquele animal, ele consegue encontrar. Ele percebe, ele identifica pelas energias que é aquele animal. Você está entendendo? Agora, existem outros casos que não, que o animal acaba renascendo, que não há um contato posterior, às vezes fazem muitos, muitos anos. Então, eu tive gatos lá na adolescência. É difícil pensar que eles estão ali, lá numa dimensão extrafísica me esperando, ou estão ali
em geral, porque em geral, a Jaqueline, a gente fala que os renascimentos, né, quer dizer, essa ressoma, quer dizer, ganhar o corpo, ganhar um novo corpo, para os animais é um processo mais compulsório. Você entende? Até eu respondi uma pergunta que a gente fica mais aqui ou mais lá, né? Nós que somos seres conscientes, em geral ficamos mais lá, mas os animais, por não ter essa consciência, por não ter essa capacidade de preparação, de ação, geralmente eles acabam, né, renascendo muito mais rapidamente, de forma muito mais compulsória, sem planejamento, sem ver, sem nada. Ele vai renascendo, morre, passa um tempo breve, renasce de novo, então ele fica nesse ciclo ali de renascimentos contínuos por muito tempo, tá? Lembrando sempre, né, Jaquelina, que os animais, isso choca algumas pessoas quando elas ouvem, mas os animais são consciências, tá? Eu sou uma consciência e você é uma consciência. Eu até falei isso numa live passada, a pessoa até escreveu, nossa, que absurdo, que forçação de barra, mas não é. Então, nós já fomos uma consciências que éramos mais emocionais do que racionais, os animais. Hoje, teoricamente, somos mais razão e menos emoção, tá? Mas teoricamente, muitos ainda são mais animais, são mais reativos, tá? Mas no geral, nós temos essa capacidade de evolução. E os animais, a gente encontra ele fora do corpo, não encontra? Encontra. A gente encontrou o animal após a morte. Após a morte dele, encontramos? Encontramos. E, pois é, o animal ele é uma consciência. Ele sai do corpo, ele não era o corpo físico dele. Então, essa consciência, ela está destinada a ser eternamente cachorro, eternamente animal? Não. Ela vai crescer. Pode levar milhões de anos, mas não importa. Ela vai ganhar autoconsciência cada vez mais até o nosso nível. Então, todos nós já fomos animais. E para onde que eles vão? Aí é uma questão ainda um pouco em aberto, tá, Jaqueline? Ao que tudo indica, existem dimensões fora do corpo, mais voltadas apenas para animais, tá? Animais bem primitivos, mas são difíceis, de difícil acesso, bem complexo. Então, isso varia muito, é difícil dizer. Mas, de qualquer forma, eles têm dimensões, comunidades ou locais extrafísicos próprios daquela faixa evolutiva daquele animal e assim por diante, tá? Mas eles também atuam e ficam em locais ali que ainda são processos obscuros que a gente não entende muito bem. Se você quiser, Jaqueline, sair do seu corpo para investigar isso, olha, vou agradecer muito. Se quiser escrever um artigo, um texto, um livro sobre isso, vai elucidar bastante. Mas não o que você acha, tá? Baseado na prática, na experiência fora do corpo que você realmente viu, vivenciou e sentiu, ok? Mas é um assunto ainda muito em aberto que a gente tem muito que entender, ok? Resumidamente, esse assunto complexíssimo, acho que dá para resumir assim, ok? César colocou Divinópolis, Minas. Boa noite, César. E mais um mineiro aqui na nossa live. Chove de mineiro aqui, é impressionante. Boa noite, Amília e Rafael, José Paulo, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, José Paulo. Michele, que é membro aqui do canal, coloca boa noite. A Carla, nossa recifense, coloca: Alexandre, você falou há pouco tempo aqui na live de descarga elétrica, dínamo. Lembrei que o Vitor sonhou a avó, com a avó ou o avô, ele no apartamento dela, então a avó, no apartamento dela, e ela chegava lá para visitar e tocava com os dedos no ar e trocava a vestimenta para um vestido bonito e me abraçava e depois abraçava ele. E ele sentiu uma descarga elétrica no corpo, um tremor, muita emoção. Foi muito forte para ele. O sonho foi dele. Eu chorava e Vitor também, nesse encontro com ela no sonho. Carla, não é sonho. Vocês ficam falando sonho. Que sonho? Emoção no sonho, encontro. Não é sonho, Carla. Nessa experiência fora do corpo, semi-consciente, ela estava normal. Carla, não tem nem o que dizer, você já colocou tudo, né? E Vitor não é que ele não sonhou, tá? Ele encontrou a avó dele numa experiência fora do corpo. Agora, o que você relata aí de tremor, de dínamo, de eletricidade, só ressalta o quanto que isso não tem nada a ver com sonho, tá? Nos sonhos não acontecem esses processos emocionais nem energéticos, porque isso, Carla, é energia. Então, muitas vezes, quando a gente toca entre aspas, né? Quando a gente interage com esses seres que já descartaram o próprio corpo físico, ou quando tem muita conexão com a gente,
sobrevêm esses processos energéticos e pode vir o chamado estado vibracional, como eu citei aqui anteriormente na outra pergunta, quer dizer, parece que é uma eletricidade, uma varredura percorrendo o seu corpo, mas enfim, são cargas energéticas que vocês estão ali interagindo naquele encontro. Então, quando tem alguém que é muito querido, que tem um processo emocional mais forte, ou que essa pessoa tem mais energia mesmo após a morte, tudo isso pode confluir para que nesse encontro ele tenha sentido essa vibração, essa eletricidade, esse dínamo, quer dizer, esse processo energético que englobou esse encontro de vocês. Então, isso não acontece em sonho, tá? Isso acontece em projeção. Então, esse processo emocional, que estava ali chorando, vendo ela, se ela não se emocionou, se ela ficou normal, mais um ponto positivo, quer dizer que ela estava bem, que ela estava equilibrada, e vocês, ou nós, enquanto seres humanos, né, nesse corpo primitivo animalesco, ainda somos mais reféns dessa questão de emoção, dessa questão dessa primitividade que a gente vive, tá? Então, meus parabéns pela experiência. O que tudo indica que foi um encontro real ali com a avó mesmo, tá? Então, mostra que tem energia, mostra que tem emoção, show de bola, tá? Parabéns aí. Se possível, anote, registre nos mínimos detalhes possíveis para que você não futuramente pode até comprovar, né? Porque você anota um detalhe, lá na frente acontece uma outra experiência, e fala, nossa, olha esse detalhe aqui que eu anotei, nem lembrava disso. E muitas vezes é nesses detalhes que você anotou que a peça se encaixa, que o quebra-cabeça é resolvido, tá certo? Então, Carla, parabéns aí para o Vitor, parabéns para vocês que tiveram um encontro aí com a avó, que legal. Show de bola, meus parabéns, tá? Isso aí não tem nada de sonho. Eu vou criar um selo, até pensei nisso, mas não tive tempo. Vou criar um selo aqui, ó. Eu vou criar um selo que quando alguém falar que é sonho, eu vou colocar aqui na tela assim. Isso não é sonho, entendeu? É para simplesmente reforçar isso. João Paulo, como diferenciar um sonho da experiência fora do corpo? José Paulo, desculpa. José Paulo, existem diversas diferenciações. No tratado de projeciologia, que é o tratado que fala da experiência fora do corpo, o professor Valdo Vieira destrinchou as 33 principais diferenças entre sonho e experiência fora do corpo. O que eu posso dizer em linhas gerais é o seguinte, José Paulo. No sonho, você é mais um espectador. Você é como se estivesse assistindo um filme no cinema. Você vê tudo de fora de forma mais passiva. Já na experiência fora do corpo, não. É o contrário. Há um componente ativo. Você participa e, em muitos casos, você pode, inclusive, comandar o que você quer ver, para onde você quer ir, a pessoa que você quer encontrar. Então, você tem... A tua vontade é decisória. Ela pode mudar o roteiro, mudar todo o destino. Agora no sonho não. Se no sonho você vê um sapato falando, você não pode falar, sapato, para de falar. Você pode até tentar, mas o sapato continua falando. Então você é muito levado pela situação. Outro ponto, durante a experiência fora do corpo, você pode ter contatos que extrapolam a existência humana. Então, por exemplo, como o caso aqui que a Carla acabou de citar na pergunta anterior, você pode sentir energia, você pode ter comunicação telepática só do ponto de vista mental, você pode ter acesso a informações novas, você pode atravessar paredes, né? Agora, no sonho, você sonha com coisas comuns. Então, por exemplo, José Paulo, você sonhar que está voando não é sonho, é experiência fora do corpo semiconsciente ou semilúcida, entende? Então você sonha com aquilo que é a tua realidade, o teu dia a dia. Se você assistiu uma série da Netflix, você pode sonhar com a série. Você assistiu a nossa live aqui, você pode sonhar com a live, porque você assistiu a live. Entende? Então o sonho ele é trivial. Agora, você sonha que está voando, sonha que está atravessando parede, sonha que está se comunicando mentalmente. Isso não é sonho, isso aí já é uma outra característica, uma outra instância, um outro nível. Já mostra que é experiência fora do corpo. Outro ponto, você não pode programar o sonho, José. Então você fala, ó, essa noite eu vou sonhar com repolho. Repolho roxo. Você pode querer, você não comanda o seu sonho. Agora, na experiência fora do corpo, não. Você fala, olha, hoje eu vou sair do corpo e vou até tal lugar. Eu vou encontrar tal pessoa ou vou ter tal informação. Você planeja antes e executa durante.
Então você tem esse poder que você não é levado, você é o condutor do que você quer fazer. Entende? E um último ponto aqui para fechar é o seguinte: no caso do sonho, quando você acorda, o sonho é interrompido. No caso de uma experiência fora do corpo, às vezes a experiência continua. Vou dar um exemplo. Digamos que você sonha que encontrou um parente seu, estava conversando com ele. A conversa era lúcida, era racional. Outro ponto, experiência fora do corpo. Quando é sonho, é tudo muito aleatório, é boboca, não faz sentido. Teve uma conversa real, sentiu uma energia positiva. Só que quando você acorda, você sente que parece que existe uma presença no teu quarto ainda. A energia positiva continua lá. Tá entendendo? Quando é sonho, acordou, acabou. Ou, por exemplo, quando a pessoa está sendo perseguida fora do corpo, tem algum assediador, alguma consciência doente ali, o espírito doentio atrás dela. Quando é um pesadelo, existe o sonho aflitivo, tá? É o pesadelo. Pesadelo também é sonho, só que ele é um contexto ruim. Quando é pesadelo, ou quando é um sonho negativo, você acorda, acabou. Olha, nosso sonho estava sendo perseguido, estava fugindo. Mas acordou, passou. Agora, você acorda e você sente que parece que tem presenças no teu ambiente com raiva de você. Há uma pressão no ar, entre aspas, sabe? Você acordou, mas aquela sensação não passou. Aquele negócio esquisito, ruim, tá ali ainda. Isso evidencia que não era sonho, era experiência fora do corpo. Entende? Então, às vezes você acorda e continua percebendo, sentindo aquele padrão, aquela energia, aquela atmosfera que você estava vivenciando lá, tá? Agora, tudo isso, Zé Paulo, é importante frisar o seguinte, tá? Para não me alongar demais aqui. Quando você se pergunta se é sonho, se é experiência fora do corpo, é porque você estava tendo uma experiência fora do corpo semilúcida ou semiconsciente, tá? O que alguns chamam de sonho lúcido, mas não é sonho lúcido. Não existe sonho lúcido, tá? Sonho é sinônimo de não ter lucidez, sinônimo de fantasia, de onirismo, tá? De criação realmente fantasiosa, ok? Então, quando você tiver, José Paulo, realmente uma experiência fora do corpo lúcida, consciente, você não vai ter a menor dúvida do que você vivenciou. Foi que nem o relato da noite de hoje, lá da Ana, que ela fala que aquilo que ela vivenciou foi a coisa mais real que já aconteceu com ela, tá? Então, quando você tiver realmente uma lúcida para valer, fica tranquilo que você vai ter certeza absoluta do que aconteceu contigo. Agora, quando é semiconsciente, pega esses detalhes ou então dá uma olhada aí que você vai poder ver. Inclusive, se você quiser ler um artigo, José Paulo, tem um texto, coloca no Google assim, diferença entre sonho e experiência fora do corpo e coloca dimensão mental, entendeu? Sonho ou experiência fora do corpo, dimensão mental. Pesquisa isso aí no Google, tem um texto lá que eu escrevi, baseado lá no tratado, tá? Só que com uma linguagem um pouco mais acessível para todo mundo, tá certo? Então, se tiver interesse, não ficou claro, pesquisa lá que você vai achar esse texto, tá bem? A Aline coloca, obrigado mais uma vez por esclarecer minhas dúvidas. Estou amando seu canal. Que bom, já tentei me tornar membro, mas essa opção não aparece para mim. Aline, algumas pessoas reclamam desse bug que dá no YouTube. O que eu posso te ajudar é o seguinte: tenta entrar pelo computador, tá? O que eu já vi algumas pessoas falando que não tem botão seja membro pelo celular. Por que também não sei, era para ter, tá? Então, se você está olhando pelo celular, entra no YouTube pelo computador, entra no canal lá Dimensão Mental, aí você vai ver, aí vai ter o botão se inscrever e ser membro, tá? Agora, por que não acontece isso, eu não sei, tá? Não é uma exclusão, não estou te excluindo, não tem nada disso, mas infelizmente o YouTube, pelo menos as reclamações que eu vi eram no celular. A pessoa entrando pelo celular não acha o botão ser membro de jeito nenhum. E as que reclamaram quando foram olhar pelo computador, pelo PC, aí elas conseguiram achar o botão, tá? Então, se for o teu caso, dá uma olhada lá pelo computador, veja se resolve. Se não resolver, escreva aqui que eu não sei o que fazer. Não tenho que reportar no YouTube. Quem sabe, enfim, tentar entrar com outra conta, sei lá. Vamos tentar aqui de alguma forma, se você quiser. Procurando, a gente tem que dar um jeito, mas esse botão uma hora aparece, tá certo? Quem quiser ser membro também, vire membro. Quem quiser se inscrever, se inscreva. E Aline, assim como eu sugiro a você, sugiro a todos que não conhecem o canal, que deem uma boa pesquisada aqui.
Tem vídeos tanto de relato de experiência quase morte, como eu falei hoje, como tem vídeos também voltados mais para o conhecimento. Então, por exemplo, um vídeo que eu publiquei quinta-feira passada, 7 barreiras que te impedem de evoluir. Olha só, são 7 dicas. Eu fiz até uma live surpresa ali para falar desse assunto. Então a pessoa fala, poxa, eu quero amadurecer, eu quero avançar, mas eu tenho dificuldade, parece que a coisa não caminha, parece que eu não estou evoluindo. Então dá uma olhada nesse vídeo lá. Esses 7 pontos não são os únicos pontos, mas são 7 gargalos sérios, que às vezes um deles é suficiente para atravancar o teu processo evolutivo, para atravancar o teu progresso da sua consciência, né, do seu ser. Então, olha só que vídeo incrível, é um vídeo impactante. Até alguém escreveu lá na live. Esse vídeo é um eita atrás de outro. Quer dizer, eu falo uma coisa, a pessoa fala, eita, quer dizer, são vídeos que agregam, que trazem informação, que te fazem crescer. Então, vale o convite então para todo mundo. Pesquise, não é só relato de quem tem aqui não, tá? Tem indicação de filme, tem indicação de série, tem assuntos que falam para você se autoavaliar. Tem, olha, vídeo que eu falo, por exemplo, missão de vida, de uma geral assim. É superficial, mas é um vídeo introdutório sobre o tema, sabe? Tem muita coisa aqui que pode agregar a você. Então, se não conhece o canal, depois que acabar aqui, dá uma olhada, pesquise, porque eu aposto que muita coisa vai agregar para vocês, tá certo? A Carla coloca, trocava vestimenta... Ah, não, ela já colocou isso aqui, eu pulei, é verdade. Opa, ali. A Helena coloca, obrigado, ou vou lembrar dos seus conselhos e anotar tudo e mudar minha maneira de tratar minhas experiências. Isso aí, Helena. Você é uma experimentadora fora do corpo, meus parabéns. Poucas pessoas fazem isso, então é muito, são méritos para você, tá? São méritos, parabéns para você. Anota tudo que o seu crescimento vai ser significativo, tá? Depende de você, da sua postura. Olha, segue nessa toada que a coisa vai acabar bem com o passar do tempo, tá certo? Então, eu que agradeço a pergunta e espero que você possa ter cada vez mais experiência, tá certo? A Adriana coloca, obrigado pela resposta sobre a saudade da energia da minha avó. Quando eu a encontrei fora do corpo, ela parecia estar muito bem. Eu sinto saudade eventualmente, mas me parece mais positivo e sadio. Que bom. Então, você colocou aqui, pensei sim em alguns momentos que ela poderia estar presente. Que lindo. Grata por falar essa possibilidade de ter e desse insight. Também tive essa percepção. Legal, Adriana. Isso aí. Então, da próxima vez que sentir a saudadezinha da avó, procura fazer esse sensoriamento de energia. Fecha o olho, deixa a mente em branco e tenta sentir. Claro, se você estiver sozinha, né? Então se isole, vai para algum local mais privativo e tenta perceber. Tem alguém com você no ambiente? Quem que é? É positivo? É a sua avó? Pelo menos esse passo, tá? Isso pode ajudar. Se souber mexer com energia, melhor ainda. O Nod, que é membro aqui do canal, coloca, boa noite, consciente, cheguei atrasado, consegui me tornar membro. Que bom, Nod Geraldo, né? O Geraldo conseguiu se tornar membro do canal. Seja muito bem-vindo à live, muito bem-vindo aí à área de membro, Geraldo. Seja muito, que legal, espero que você aproveite aí as lives ou os vídeos aí, que se for do teu interesse, tá certo? Show de bola, meu caro, seja muito bem-vindo. A Roberta, pulou aqui. A Roberta coloca, bom dia de Kangaroo Island, a ilha Canguru. Nunca. A Roberta é em quase toda live também. Seja muito bem-vinda, Roberta, a nossa australiana da ilha Canguru. Nunca sai do corpo consciente. Ultimamente, por conta de técnicas, tenho tido saídas semiconscientes, mas sempre em lugares densos, nada muito pesado. Lugares sexuais onde as pessoas querem tomar vantagens. Eu me pergunto por que estou lá e acordo. Roberta, primeiro ponto, parabéns, né? Tá aplicando técnica e tendo experiência semiconsciente. Olha, Roberta, isso é fora de série. Isso é excepcional, tá? Isso é incrível, maravilhoso. Então, assim, primeiro ponto, você tá tendo mais prática. Só teoria não enche barriga, né? Tem gente que é maravilhoso, é cheio de teoria, mas só teoria. Na prática mesmo, Então, parabéns para você que está tendo experiências semiconscientes. É o caminho do desenvolvimento. Vai chegar uma hora que você vai ter uma experiência mais lúcida, daqui a pouco você vai ter outra e assim vai. Quando você vê, você vai estar tendo experiências impressionantes e sempre com repetição, com recorrência. Parabéns, é isso aí, é o caminho. O fato de você estar em locais densos, em geral, primeiro, tem alguns pontos.
Um deles é que quando a gente começa a trabalhar, a ter experiências projetivas no começo, às vezes é uma tendência que a pessoa comece por baixo. Entende? Então, tem gente que começa em dimensões mais evoluídas, outros não, outros começam realmente por baixo. Que nem o estagiário que começa ali em funções menos nobres, vamos colocar assim. Mas, depois de um certo tempo, ela começa a galgar certas qualidades, começa a ter mais experiência e começa a tirar partido e até mesmo comandar para onde ela vai, com que consciência, ver níveis mais avançados, tá? Então muitas pessoas passam por esse processo. E no começo, primeiro parece que ela vê o ruim para depois ela ter o deleite com aqueles locais, com as experiências mais avançadas, tá? Então não se reprima, não acho que é uma coisa necessariamente ruim com você. Segundo ponto, pode ser que na sua fase de vida você tenha mais afinidade com isso. Às vezes uma fase mais conflitiva, alguma coisa assim, pode ser. Pode ser que os amparadores estejam levando você para que você veja alguns processos doentios, para que você perca certos medos, para que você se familiarize com esse tipo de processo, tá? Pode ser também. Entende como tem várias coisas? E pode ser, inclusive, Roberto, o fato de você tá carente sexualmente e você acaba buscando isso inconscientemente. Então, eu até assisti numa live antiga aqui, a pessoa está fazendo uma dieta muito restritiva e ela sai do corpo e ela vai atrás de restaurante, se vê diante de uma praça de alimentação do shopping, quer dizer, ela dorme com fome e ao sair do corpo a gente vai atrás daquilo que a gente tem vontade. Se a pessoa dorme com fome, ela vai atrás de comida. Ela vai comer? Não vai, mas é o corpo dos desejos, é um processo meio que natural de acontecer, está entendendo? Então, pode ser que você esteja num momento carente e essa carência pode estar atraindo esse tipo de situação, tá certo? Tudo isso pode acontecer, tá bem? Só um ponto aqui, olha, aqui, a Aline Rodrigues se tornou membro do canal. Seja muito bem-vinda, Aline Rodrigues. Olha só, temos uma membra aqui que se inscreveu durante a live. Que legal, Aline. Espero que você possa aproveitar. Não sei qual é o teu interesse, se são as lives, se são os vídeos exclusivos, se é a mentoria, enfim, mas de qualquer forma, seja muito bem-vindo e já fica o convite para você, Aline, para quem quiser também. Dia 19 agora de março, a gente vai fazer o nosso primeiro encontro fora do corpo com os membros ali, mas eu vou orientar direitinho, vou marcar certinho e vou fazer um vídeo exclusivo ali para orientar vocês, para quem tiver interesse, obviamente. Se você não tiver interesse nesse assunto, querer, enfim, ou virou membro para contribuir, tem gente que fala, eu quero contribuir, eu quero fazer uma doação ali para a causa, para a EQM, enfim. Às vezes a pessoa vira membro só para doar também, já que é um valor baixo, enfim. Não sei qual é o seu objetivo ali, mas de qualquer forma, seja muito bem-vinda. E depois entra lá no canal, tem uma playlist com todos os vídeos ali que já foram publicados para os membros, tá? E também tem no nosso mural ali várias mensagens e tudo mais, tá certo? Então, só queria ressaltar aqui, então, muito bem-vinda, Aline, mais uma para o time aí de membros do canal Dimensão Mental, tá certo? Deixa eu ver onde eu parei agora aqui. A Roberta colocou. Aqui. O Geraldo coloca. Peço desculpas pela minha ignorância. Geraldo, não tem pergunta boba não. Perguntei na live passada quem era Cristo para a Consciologia e você disse que tinha respondido na live anterior. O que entendi que ele não era um serenão. Isso, respondi na live anterior. Mas gostaria de saber quem é para... O Geraldo, ele é uma pessoa em evolução, como qualquer outra, tá? Ele... Até porque na própria linha teológica se coloca, né? O Jesus histórico e o Jesus da fé, né? O Cristo da fé. Então, eles até tentam essas manobras de que não, foi homem, mas ele foi divino, mas pelo que a gente percebe, ele foi, vamos respondendo a sua pergunta, ele foi uma consciência e evolução como qualquer outra, tá? O que embananou o meio de campo foi um processo político da igreja que queria dominar, especialmente na época ali do Constantino, na época do Concílio de Nicéia, onde havia uma guerra ali muito feia entre protestantes, cristãos e outras vertentes da época, e numa ação muito pragmática, o Constantino então acabou adotando o cristianismo, e tinha aquele debate, ele era Deus, ele era homem, e aí foi
praticamente criado a sua divindade ali, tá? Mas, eu vou dar um exemplo para você. O próprio professor Valdo Vieira, ele até certo ponto, ele tinha um fascínio por Jesus Cristo, né? E aí ele, se você olhar na própria biblioteca, na seção da holoteca dele sobre Jesus, é enorme. Ele leu, escrevia e tal. E ele queria muito ser do corpo para encontrar quem é esse ser, né? E aí, ele nunca contou muito sobre o assunto, eu tenho algumas informações que falaram, mas enfim, foi meio que uma decepção, entendeu? Encontrar. Não foi essa coisa toda que se pensa, não. Então, tem muita história mal contada, tem muita, tem muita idolatria nesse processo. Então, não estou dizendo que ele é medíocre, não estou dizendo que ele é uma pessoa desprezível, nada disso, tá? Ele foi uma pessoa muito importante na época dele, foi uma pessoa de destaque, mas o que embaranou, como volto a dizer, o processo da política, porque a religião queria, a Igreja Católica queria predominar, queria fazer todo o processo que acho que nem eles imaginavam que aquilo ia tomar devidas proporções a tal ponto. Então, peço, né, aí o que eu falo, peço desculpas à pessoa que às vezes é muito idólatra, o que aqui no canal é aberto para todo mundo, tem pessoas que, mas é uma pessoa, é um ser em evolução como qualquer outro. E que se sabe através das experiências fora do corpo, Geraldo, é que ele renasceu várias vezes, tá certo? Então ele não renasceu como, né, naquela vida como Cristo e subiu aos céus e está lá pleno desde então. Não. Ele renasceu várias vezes e até em contextos bem complicadinhos, tá? Para reparar algumas coisas de errado que ele fez naquela vida. Durma com esse barulho, tá? Então, agora, a pessoa que é idólatra, não adianta você falar nada, né? Quem é idolatra, idolatra. A pessoa é perfeita e acabou, ponto final. Então, mas, se você, quem tá me ouvindo, se você tem algum processo assim, volto a dizer aqui uma coisa que está escrita não só aqui no canal, mas como a própria ciência da consciência ressalta. Não acredite em nada do que eu falo. Se você acha que isso é uma besteira, ok. Não precisa tentar me cancelar, não precisa ouvir, fechar os ouvidos para tudo e simplesmente calma, né? Então, admiração, discordância. Se você não concorda com isso, vida que segue, continue com as suas crenças. Mas, o que as experiências fora do corpo mostram é que não é essa divindade toda, nem é a pessoa mais evoluída do planeta. Tem seres muito mais evoluídos do que ele, que já renascem, que estão aí. E como eu vou voltar a dizer a mesma resposta, tá, Geraldo? Pela última vez, que acho que é a terceira ou quarta vez que você pergunta, que a própria questão da crucificação é um processo de muita dor, foi muito sofrimento, você concorda? Se aconteceu do jeito que foi escrito, até apesar de que a Bíblia foi mexida muitas vezes, manipulada muitas vezes ao longo do tempo, mas supondo que a crucificação foi daquele jeito, aquele sofrimento danado. E os seres mais evoluídos, chamados serenões, não tem isso há muito tempo. Há muito tempo. Então, ser crucificado, né, ter ali seu pulso pregado, enfim, tudo isso é muita dor. Por isso que os serenões já são muito mais espertos do que isso, não caem mais nesse tipo de armadilha. Então, e nem passam mais por nenhum tipo de sofrimento. Nada consegue abalar esses seres, tá? Então, é outra instância, outro nível, ok? José Abreu coloca, boa noite, consciências, as melhores energias para todos, direto de São Vicente, litoral de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Josi. A Josi também está aí há um bom tempo, seja muito bem-vinda. Essa luazinha que ela coloca é muito legal. Meire dos Santos, boa noite, Alexandre. Faz 5 meses que Meire também é membro aí do canal. Faz 5 meses que minha mãe foi assassinada por uma pessoa que entrou na família há apenas 4 meses. Ela foi assassinada por uma pessoa que... Será que estava no destino de minha mãe morrer assim? Ela foi assassinada por uma pessoa que entrou na família, entrou na sua casa. Bom, entrou na família... Olha, Meire, é difícil dizer. Não existe uma regra para todos os casos. O que eu posso colocar é o seguinte, que na grande maioria dos casos, os assassinatos são processos de desvio da rota. Então, assim, não era previsto, tá? Por quê? Ninguém geralmente fala assim, não, onde renascer eu vou morrer assassinado. Não. Quando a pessoa escolhe, se ela tem essa possibilidade, se ela tem esse gabarito de escolher às vezes, porque muitas vezes não escolhe, até porque o modo de morrer muitas vezes é relevante, mas quando acontece algum tipo de escolha, não é nenhum processo tão dramático, não trágico assim, tá? Em geral, é processo negativo, por quê? Porque quem mata o outro, isso é um processo totalmente anticosmoético, ou antiético, que traz processos kármicos pesados, complicados, sabe? Então, todo assassinato, a gente pode quase dizer que todo assassinato ele é negativo, tá?
Então, matar o outro ele é uma lei contrária ao que o cosmos percebe. A gente tem uma ordem, um curso para seguir aqui, e quando esse curso é abreviado de forma violenta, de forma grave assim, não era previsto, tá? Então, ao que tudo indica, não é que ela foi destino dela. Primeiro que a gente vê que não existe destino, tá, Meire? Nada está escrito de forma na pedra, nada é concreto, nada é exatamente vai acontecer e ponto final. Tudo são probabilidades, mas assassinato está fora desse contexto, tá? Então o que dá para dizer é o seguinte: não era destino dela, mas é por isso que é difícil dizer sem ver o contexto. Até certo ponto, o que tem a ver do passado dela? Até certo ponto, o que ela se conectou com isso? Será que ela atraiu de alguma forma algum processo assim? É muita pergunta para ser respondida, entende? Pode ser que ela tenha um papel até inconsciente nesse processo, pode ser que não. Então, aí que tem que ver, cada caso é um caso. Mas, de qualquer forma, se sua mãe faz pouco tempo, 5 meses, se você quiser, coloca o nome dela, Miri, na nossa energização à distância, que a gente chama de TENEPS. Então, procura aqui no canal um vídeo que fala, até vou colocar aqui a capa do vídeo. Deixa eu achar aqui. Não, isso aqui é. Deixa eu ver se eu acho aqui a capa do vídeo. Bom, acho que não. É muito vídeo aqui. Bom, enfim, coloque aqui no canal, coloque no YouTube energização à distância. Porque eu não vou colocar TENEPS, porque se eu colocar TENEPS ninguém vai saber o que é, nem vai se interessar sobre o assunto. Mas essa técnica ela pode ajudar muito, inclusive quem já descartou o corpo, porque às vezes a gente nunca sabe, né, Miri, como é que a sua mãe respondeu a isso. Se ela é alguém mais madura, pode ser que ela tirou de letra. Algumas pessoas ficam muito traumatizadas com esse evento, ficam às vezes muitos anos mal após a morte. Tem pessoas que pegam uma raiva, um ódio terrível de quem assassinou e começa a perseguir essa pessoa, entende? O assassino, o algoz dela. Então, não dá pra dizer. Você que tem que ver como é que você acha que ela tá. Se você suspeita que ela não esteja bem, coloca na energização que de alguma forma pode ser que ela seja ajudada, tá? Pode ser porque depende da pessoa. Quem não quer ser ajudado não é ajudado, mas dependendo do caso, na maioria dos casos, talvez a gente pode dizer, talvez na maioria dos casos, pode ser que surta algum efeito positivo e bastante positivo, tá certo? Ok? Então, está respondido. Não era destino dela, mas ao que tudo indica foi um processo processo mais complicado aí. Vale a pena dar uma olhada, uma ajudada aí, tá certo? Maria coloca, Ale, muito obrigado por responder, gratidão é eterna. Eu acho mesmo que essa pessoa precisa amadurecer muito para poder haver uma aproximação. Pois é. Falhei umas semanas, coisa da vida, mas vamos estar aqui ao vivo com todas as demais consciências aqui no canal. Energia boa. Obrigado, Amália. Assim, mas não sinta na obrigação de participar de lives, tá? Veja sempre que você quiser, mas é importante estar aqui quando tá afim, quando tá no momento bom, quando tá num momento, né? Numa situação que dê para ouvir, né? Mas não se sinta cobrada por estar aqui, tá? Só muito gratificante, né? Tá vendo aí o comentário, as perguntas de vocês, tá certo? Mas importante que a coisa seja natural, tá bem? Mas tudo de bom para você, Amália. Carlos Bortolotti pergunta: boa noite, Brasília, temos um Distrito Federal aí. Gostaria de saber por que em algumas EQMs as pessoas veem pessoas com características humanas e às vezes conscientes de forma de luz. De outras vezes não se recordam de nada aqui, mas ao encontrar com parentes e amigos elas lembram de nossa realidade. Carlos, então, depende, vamos por partes aqui. Então é o seguinte, na EQM depende muito como que os seres se apresentam para você. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que alguém queira se apresentar como uma figura humana, sem luz nenhuma. É a vontade dela. Pode ser que você queira se apresentar com luz. É a vontade dessa consciência. Mas fora do corpo, ou melhor dizendo, esse corpo que chama de psicossoma, que sai do corpo físico, alguns chamam de perispírito, alguns chamam de espírito ou de espectro, enfim. Esse corpo ele tem certas propriedades. Uma delas é ser translúcido, é emitir luz ou emitir energia. Tudo isso pode ser feito, tá? Ele faz.
Então, isso depende muito da pessoa que está passando pelo EQM. Às vezes, para aquele contexto, é melhor não apresentar luz nenhuma. Naquele outro, pode ser que não. Pode ser que o impacto de ser uma figura humanoide, sabe, jorrando energia, jogando luz, pode ser melhor, seja mais forte para ele, seja positivo, sabe? Então, depende de cada caso, tá? Outro ponto, não quer dizer, você colocou aqui que algumas vezes não se recordam de nada aqui, mas isso não é uma regra, tá? Até exceção. Na grande maioria dos casos, Carlos, quando a pessoa tem uma EQM, ela sabe quem o nome que ela tem, ela sabe a sua família, ela sabe toda a identidade dela não é perdida, tá? Alguns casos, algumas EQMs acontecem da pessoa se realmente se desconectar com tudo. Ela não sabe da vida dela, não lembra de nada, não sabe do próprio nome. Ela tem uma certa expansão onde ela simplesmente descarta e não, nem se recorda de nada da vida humana dela. E por isso que quando a pessoa vê alguém que já algum parente falecido, ela sabe que é o parente porque nesse caso ela se lembra da vida humana dela, tá? Não passou em branco. Essa memória não ficou ausente. Ela se lembra, ela sabe quem ela é. Por isso que ela não é assim. Eu não sei quem sou, aí eu vejo meu parente e eu lembro quem eu sou. Não é bem assim não, tá? A pessoa sabe quem ela é, até porque tem casos que a pessoa não sabe a vida humana que ela teve, ela encontra um ser que ela também desconhece, ela não sabe se é parente, ela perde essa identificação também. Então, uma coisa, outra coisa, tá? Pode ser que você não se recorde, mas é minoria das vezes. A maioria das vezes você não perde a identidade, tá? Você realmente sabe. E por isso que você vê todo mundo e sabe quem é todo mundo e tá tudo certo aqui em casa, tá? Josi coloca, eu ainda não tenho compreensão do que é sonho e do que é projeção. Já tive sonhos tão reais e há tantos anos atrás, mas que lembro com todos os detalhes, como se tivesse sonhado ontem. Então, Josi, isso também é um indicativo que pode ser que seja experiência fora do corpo, tá? Pode ser que seja. É uma boa possibilidade que essa... Porque, assim, sonho, em geral, a gente não grava. Não é uma rememoração tão forte. Agora, eu também lembro de sonhos, tá? Não é tão vívido como se fosse ontem, mas eu lembro de sonhos que eu tive. Ok, é uma memória que você gravou, mas quando ela é muito intensa, abre o olho, tá, Josi? Então você até perguntou, seria então uma projeção? Pode ser uma projeção, sim. Pode ser uma experiência fora do corpo, sim, tá? Mas você que tem que analisar. O legal de anotar, o que eu falo tanto de anotar, Josi? Porque se você anotar o que você lembrar, qual que é o pulo do gato? Qual que é a virada de chave? Quando você tiver uma experiência real para valer fora do corpo, que você fala, nossa, agora eu sei, é que é estar fora do corpo. Aí você vai ter noção de dizer, ah, isso aqui que eu tive é uma experiência totalmente lúcida, ok. E aí quando você vai ler, quando você vai lembrar do que você já teve, fica muito mais simples de você saber, ah, baseado no que eu tive totalmente lúcido, isso aqui eu sei que é sonho, isso aqui eu sei que não é. Entende? Aí fica, sabe, mamão com açúcar para você identificar uma coisa da outra. Mas enquanto você não tem uma experiência fora do corpo acachapante, uma experiência magnífica ou que seja de fato inquestionável para você, aí vale a pena anotar e questionar. Mas é bem possível que seja uma projeção lúcida, uma projeção astral, como se diz, sim, tá? Bem possível. A Rosane agradece, obrigado você, Rosane, por tudo aí. Ele coloca, Alexandre, aprendi sobre filosofia chinesa. Eles acreditam que antes de sermos seres humanos, já fomos árvores, minerais, pedras, até mesmo insetos que viveram algumas horas. Sim, Meire, tem. O que a gente discorda da filosofia oriental é a chamada roda de Sansara, que você chega no final, no ápice da evolução, você se torna um ser super evoluído e daí você faz o quê? Você começa tudo de novo. Tudo que você conquistou, todo o esforço, toda a emoção, toda a dedicação, os milênios, trilênios, sabe, os decalhões de anos evolutivos que você teve, você chegou no ápice da evolução e aí você volta tudo do começo. Volta a ser um nada, inseto, animal, e fica nesse ciclo eterno. Isso não faz sentido algum. Então, para nós, você chegou no ápice da evolução, o que acontece? Você para de renascer e vai galgar outros níveis que a gente às vezes que a gente ainda desconhece, tá? E isso que a gente percebe até teoricamente falando, na prática. É isso que se percebe pelas experiências fora do corpo e pelas experiências de quase morte até certo ponto. Seres super evoluídos que param de renascer e aí o nível de evolução a gente não conhece quase nada, tá?
Muito em breve aqui no canal eu vou ter um vídeo que eu vou falar sobre isso. Então, se você quer ficar atento, não está inscrito, se inscreva que eu vou colocar um vídeo. Vai falar um vídeo assim bem legal sobre esses assuntos aí de evoluções mais avançadas, tá? Então, esse lado oriental de dizer que a gente volta, que a gente concorda que nós já fomos seres, que já fomos animais, já fomos até talvez vegetais, beleza? Tudo isso, a prática mostra, as experiências mostram que isso tudo condiz com a realidade. Agora, se você, esse negócio de você voltar ao início de novo, essa roda de samsara, furadaça, isso aí não faz nem na lógica faz sentido algum, tá? Então, para que tanto esforço? Você vai começar tudo zero de novo? Para que me esforçar? Por que eu vou evoluir? Vou virar animal de novo? Quer dizer, não faz sentido. Luísa, que é membro do canal também, muito boa noite, Luísa, de Lavras, mais uma mineira que tem de mineiro. Minas, São Paulo e Rio de Janeiro realmente são os estados que mais tem. Tem muito gaúcho aqui também, mas isso aí. A Aline colocou, obrigado, vai maratonar, legal, Aline. O Geraldo colocou, obrigado pela resposta sobre o que eles pensavam realmente, isso aí. Também tem fascínio, então, Jesus. Então, Geraldo, você vai ter que. Nada é teu contexto, não tem certo nem errado, é o teu processo. Se você tá bem assim, meu caro, tá tudo certo, entende? Agora, não acredite em nada, tem as suas experiências. O que eu te sugeriria, né, Geraldo? É ter experiência fora do corpo, aí eu falaria se eu estivesse no teu lugar, né? Ter experiência fora do corpo, aplicar técnicas e tentar encontrar seres mais evoluídos. Quem seriam seres super evoluídos? Encontrar um, assim, frente a frente, sabe? Face a face. Inclusive, olha o vídeo que eu falo aqui da. Tem um vídeo chamado, se não me engano, uma experiência insuperável, uma coisa assim, que eu falo de uma consciência livre, um encontro fora do corpo com um ser que não renasce mais, tá? E, Geraldo, só para chatear mais um pouco, tá? Esses seres que não renascem mais, que são mais evoluídos que esses serenões, o que se sabe é que existem trilhões deles no universo. Trilhões, tá? E então, meu caro, mas aí, ó, não caia na minha lábia, tá certo? Sai do corpo, encontre com seres super evoluídos, tenha experiência por você mesmo, porque é assim que a realidade se processa. Então, vá nessa, acredite no que você quiser, tenha suas experiências pessoais e sigamos em frente, tá certo? Já também coloca, gratidão, tirou algumas dúvidas. Sua resposta veio de encontro com o que penso, porque estou sempre à procura de resposta. Isso aí, estamos também no mesmo barco, estamos sempre à procura de resposta, tá certo? O Carlos agradece, eu que agradeço, Carlos, Amália. Ai, que alívio saber que não existe ciclo eterno. Realmente, Amália, porque não, né? Eu até perderia até a motivação de evoluir, né? Por que eu vou evoluir se daqui a pouco eu vou regredir tudo a estacar zero de novo? Isso é muito corta-clímax, né? Isso é muito, para não falar uma palavra que o YouTube aqui não gosta, né? É um corta-T enorme, né? Porque não faz sentido. Então, e realmente a prática condiz que não é. A gente não vê seres super evoluídos falando, então pessoal, agora tchau para vocês, eu vou voltar a ser um nada, vou voltar a destacar zero. A gente não vê, nunca viu isso e não vai acontecer. É o contrário, a gente vai passar por estágios realmente muito mais profundos e muito mais avançados, tá certo? E para encerrar aqui, já passamos de 2 horas, né? Nossa, passou voando. A Eni coloca, boa noite, professor. Parabéns pela live, abraço fraterno. Obrigado, Eni, você que está sempre aí curtindo, comentando. Muito obrigado aí. Mais uma que ajuda na nossa divulgação enorme aí para as experiências de quase morte. Então, se você quiser contribuir, se você quiser de alguma forma, quiser que a gente leia o seu relato aqui no canal, vou colocar aqui o e-mail para vocês, ó, contatodimensãomental@gmail.com. Escreva o seu relato para que a gente possa fazer a leitura, que a gente possa combinar talvez alguma coisa maior aí. Então escreva no e-mail, a gente vai poder entrar em contato e ver se vale a pena aí, se a gente pode colocar o seu relato, o que dá para fazer, tá certo? Então fica aqui aberto o canal para a comunicação com vocês. Bom, e é isso, gente. Chegamos a 2 horas, de passar demais já fica um pouco excessivo. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer as perguntas, as colocações, são sempre muito enriquecedoras. E, claro, né, gente, as perguntas de vocês sempre enriquecem os outros também. Então, a sua dúvida pode tirar a dúvida do outro e assim a gente vai nos esclarecendo, crescendo, nos aprimorando, tá certo? Agradeço também o relato aqui, foi muito legal. Espero que vocês possam ter gostado também desse relato de hoje. E, no mais, é isso. Então, se você puder, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que possa ter interesse, talvez em alguns grupos,
nas redes sociais, o que você puder compartilhar, sempre é muito importante para a gente, tá? Sempre lembrando que também estamos também em outras redes sociais, mas não com vídeos, né? Tem outros vídeos menores, temos frases, reflexões e outros pontos que podem contribuir também para a tua evolução aí de um modo geral, tá certo? Então, se quiser também nos siga nas outras mídias, ok? Então, por hoje é isso, eu fico por aqui. Eu desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima. Valeu!